Boa noite, muito boa noite, meu povo bonito botequeiro que tá aí do outro lado. Olha, começando agora em Brasília, o Boteco do Prof. Aquele boteco que é bacana de toda terça-feira às 20h30, aí no YouTube mesmo. Então, ó, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo que eu tô só começando aqui. Ainda dá tempo de você buscar aquele teu torresmo que acabou de fritar naquela gordura velha que tá, ó, 3 meses aí, mais velha do que a gordura aí daquelas pastelarias, que a gente sabe qual é. E também dá tempo de você pegar aquela cervejinha nevada, aquela que fica lá no fundo do seu congelador. Nós ainda estamos assim no período de início do mês, então já dá para tomar aquela verdinha. Quando chega no final, aí sim, a gente vai naquela mais baratinha e tudo. Mas no começo do mês ainda dá, meu amigo. Então, ó, para começar aqui, vamos deixar aquele like garantido, porque a gente sabe que boteco sempre rola alguma intriga no final. Então, caso não tenha algum problema, alguma briga aí, você não possa dar o like no final, então já garante logo o seu like. E para você que não é inscrito no canal, por favor, dê essa força aí pra gente. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para que você seja avisado antes, bem anteriormente do nosso episódio começar. Eu tô aqui tentando, com meu olhando no celular toda hora, sendo mais educado, é para deixar aqui para ele não bloquear, porque eu vou falar, né, do nosso convidado da noite, que olha, tá pensando que é um convidado especial? É muito mais do que especial. Esse camarada aqui é o cara que vai dar altas dicas e olha, vamos bater um papo sensacional sobre comunicação, ó. Eu tô até meio nervoso porque o cara é especialista em comunicação e eu sei que, olha, eu vou falar alguma coisa errada e ele depois, né, vai puxar a minha orelha porque o cara é especialista, a gente fica até mais assim nervoso. Mas, ó, vou aproveitar e pegar a dica com ele também. Então, vou falar aqui agora com o Marcelo Vieira. Marcelão, seja muito bem-vindo a este boteco, Marcelo. Obrigado, José. É um prazer, uma honra toda minha estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu espero sinceramente que a turma adore esse nosso bate-papo, que ele seja bem descontraído, leve e que traga boas dicas para o pessoal usar no dia a dia. Ah, vai ser demais. E o cara, você viu que a voz dele, aquele locutor, assim, alô, bom dia, olá, tudo bem? Minha colega de trabalho que está do outro lado, aquela vozeirão que eu nem consigo imitar, mas ó, você já veio, sentiu o nível. Eu vou falar só um pouquinho do Marcelo aqui. Marcelo, olha a elegância do camarada. Um cara desse nunca andou num boteco na vida. Aqueles botecos que tem o copo americano, trincado, nunca foi, Marcelo. Já foi. Já foi, Marcelo, claro, para. Você está sendo educado, Marcelo. Não. Eu comecei faculdade de tecnologia e lá perto da faculdade tinha um boteco pé sujo. É e mesmo? De vez em quando a gente ia lá e tinha que ser copinha americana. Daquele jeito. Trincadinho. Gente, o Marcelo, eu vou ler aqui rapidamente aqui. Quem é o Marcelo? O Marcelo, ele é CEO da Inspirando Talentos, que é a empresa dele. Criador do Método Inspirar, que nós vamos falar depois. Atuou como Head Nacional de Comunicação e Eventos da Mag Seguros. Terceira empresa mais longeva do Brasil, com quase 200 anos. Depois, ele foi executivo responsável pela área de comunicação e marketing do Cicobi Nacional, viu, galera? Atuou como professor executivo da Fundação Getúlio Vargas, mestrando em neuromarketing pela FCU, USA Flórida, Orlando, na Flórida, e especialista em excelência no atendimento e como criar e manter serviços de alto desempenho. E aí não falar também da Disney, que é onde a gente vai bater um papinho bem especial sobre o jeito Disney de encantar. E aí desenvolveu trabalhos na ArcelorMittal, na Vale do Rio Doce. Ele é autor de um livro que nós vamos falar daqui a pouco também, que livro é esse, do Ser Mais, Comunicação, coordenado nada mais, nada menos pela queridíssima Cristiane Pelágio, que foi a jornalista da Globo. Há 23 anos contribuindo no desenvolvimento de colaboradores de empresas nacionais e multinacionais, tanto em treinamento quanto palestras, atendendo empresas como empresa pequena que o cara atende, a Warner, tá? Daquele filminho que você assiste, Petrobras, Transpetro, FGV, Unimed e assim vai. Só, ó, crème de la crème. É isso. E eu não li tudo, tá, galera? Esse é o Marcelo que vai bater um papo com a gente hoje. Obrigado. Cara, aqui, eu tô muito feliz de você esteja aqui hoje, porque, ó, já anotei aqui meu caderninho com as 10 páginas só com dúvidas que eu tenho, assim, só para atender as minhas dúvidas. Bacana. Olha, de tudo que você leu meu aí, o mais importante é o propósito da nossa empresa, que é inspirar pessoas a serem melhores. Então, eu não me sinto melhor por nada da minha trajetória profissional de carreira, de currículo, nem de formação, mas sim se eu conseguir
tocar as pessoas de alguma forma, fazer com que elas realmente conquistem o que elas desejem, ou aquilo que, por algum motivo, ela ainda não teve aquele conhecimento e a gente consiga despertar. Então, acho que esse é o nosso papel. E deveria ser de todo mundo, né, Marcelo? Eu acredito. Fazer que todo ser humano, né, se melhore, Sim. que todo ser humano seja tocado e faça isso com outro ser humano também, né? Sim, sim. O mundo seria melhor, né? Com certeza. A gente cuidaria mais das pessoas. Agora, Marcelo, como é que você se descobriu na comunicação, assim? Como é que isso veio à mente? Tá. Primeiro, assim, a comunicação, ela está no nosso dia a dia. Eu percorro a comunicação e reconheço a comunicação como coisas do cotidiano. Tá? É assim que eu entendo a comunicação. E como que eu descobri que a comunicação era importante para mim? Quando eu percebi que na minha infância, na minha adolescência, os amiguinhos que falavam melhor acabavam se destacando mais. Por alguma desenvoltura ou um jeito mais prático, eles acabavam recebendo os mais convites para participar das festinhas, para jogar bola e tudo mais. E eu ficava de escanteio. Eu era fundão de sala. Eu tinha um pouco de vergonha, eu era mais tímido. Eu era fundão de sala, quase não conversava, não dialogava. E como eu sempre fui um garoto, eu não sou de família rica, mas eu sempre prestei atenção em como é que eu poderia melhorar a minha vida. Mesmo sendo tão jovem, eu sempre prestei atenção. E aí eu percebi que quem se comunicava melhor tinha mais oportunidades. E aí foi aí que a oratória nasceu na minha vida. Naquele momento você já percebeu isso? Eu já percebi. Eu já vi que os coleguinhas que tinham essa facilidade, essa habilidade, a habilidade pode ser treinada, né? Eu percebi que eles tinham essa facilidade. E aí eu falei, cara, então se eu começar a falar melhor, chegar perto, fazer perguntas, a estar perto dos outros e prestar atenção em como que ele está falando, como é que ele gesticula, como é que ele cumprimenta, eu vou ter as mesmas... É aquele negócio do modelo, né? Quando você segue um modelo e uma referência, você tem uma fonte de conhecimento ali que você pode usar. E eu fiz isso minha vida toda, eu sempre modelei outras pessoas. Eu olhava e falava assim, se eu quero ter aquilo que o meu amiguinho está tendo, o que ele fez para chegar até lá? É um conhecimento novo? Então eu vou estudar. É uma forma de dialogar? Então eu vou aprender. E aí eu fui sempre me dedicando àquilo que eu percebia que trazia algum resultado. E é bom a gente deixar bem claro, né, que o modelar, que o se inspirar é totalmente diferente do que invejar. Isso, totalmente. Né? Porque você olhar aquela pessoa que você quer como, né, fala assim, não, eu tô olhando aquilo aí para seguir como um modelo, é você quer que ela seja melhor do que ela é, mas você quer que ela cresça e você quer crescer junto, né, Marcelo? Sim, sim. E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu sempre olhei com um olhar de admiração. Continuo ainda. Quando eu vejo alguém melhor do que eu, falando melhor do que eu penso, o que ainda eu posso aprimorar? Então, eu nunca tive inveja. Eu sempre tive um olhar de admiração. Poxa, essa pessoa fala tão bem, o que eu preciso? Como é que ela pode me ensinar? Eu poderia sempre aprender vendo ou perguntando. Cara, como é que eu vou por esse caminho? Como é que eu faço? Teve uma época da minha vida bem interessante. Olha que legal isso. Eu já estava mais adulto, já estava na faculdade, e na faculdade de analista de sistemas, de tecnologia superior, né, de análise de sistemas. Minha primeira formação é analista de sistemas. O que, naturalmente, muitas pessoas que são analistas e tecnologia acabam sendo mais quietos. Né? Um desenvolvedor, um programador, ele é mais quieto. Introvertido. Né? Introvertido, fazendo análise ali, desenvolvendo um sistema, programando. Eu fui programador. Programei na Vale do Rio Doce, na ArcelorMittal, que são grandes siderúrgicas. Você codava. Exatamente. E aí o que eu percebi? Que naquele momento a comunicação ela trazia oportunidades para mim. Por quê? As pessoas começavam a me convidar. Você precisa conversar com o cliente e tal, para você poder entender melhor o que ele está precisando para você poder desenvolver. Eu falei, poxa, que legal, como é que eu vou fazer isso então? Aí eu comecei a estudar, comecei a me aprimorar. O que eu fiz? Olha que legal. Eu me coloquei à disposição para ser um apresentador de televisão. Eu fui apresentador de televisão lá em Vitória, no Espírito Santo. Comecei num programa na Manchete. Você vê que já tem tempo, né? Mas foi um pouquinho, tá? Um pouquinho. Manchete, depois fui para Bandeirantes, depois fui para Record, apresentando um programa country. E isso acabava eu tendo que me exercitar mais, olhar para a câmera,
falar olhando para a câmera, é como se estivesse falando com alguém, dando uma dica para alguém. A dica quem me deu foi a dona do programa. Ela falou assim, Marcelo, quando você for falar para uma câmera, fala como se você estivesse falando para sua namorada. Aí eu falei, opa. Agora? Então tá fácil. Então tá fácil. Então eu sempre olhei para uma câmera como se eu estivesse olhando para alguém que eu tivesse o desejo enorme de transmitir aquela informação da melhor forma possível. Aí eu comecei. Depois o que eu fiz? As pessoas falavam comigo, você tem uma voz bonita, você tem uma voz boa, Marcelo. E olha que naquela época esse negócio de bullying era natural. Era um processo comum que a gente vivenciava nas escolas. Eu lembro que as pessoas me chamavam de vozeirão, de besourão. Besourão, cara. Besourão, porque eu tinha uma voz mais grave do que outros colegas da sala. Então eu era o besourão da sala. E o que eu fazia? Falei, cara, eu vou ser mestre de cerimônias. Foi aí que eu comecei a aprender mais. Eu coloquei, e olha que bacana, eu fui mestre de cerimônias, cheguei a apresentar o presidente da República várias vezes. N vezes a convite pela Petrobras. Por quê? Porque eu me destacava pela forma como eu fazia uma introdução de um texto, como eu apresentava um palestrante, quando eu convidava alguém para ir ao palco. Tudo isso sempre buscando mais informação e mais conhecimento. E olha que legal, o que um mestre de cerimônias faz? Ele conduz um evento. Ele chega e fala, nesse momento, aqui no Boteco do Prof, convidamos José dos Reis. Caraca, olha, ficou até mais bonito. Vocês viram aí que o negócio ficou até mais... Me arrepiei todo aqui agora. E vocês vão ver, eu tô anotando tudo aqui, as dicas do Marcelo. No próximo episódio, eu vou estar aqui seduzindo, olhando pra você, assim, ó, porque o Marcelo já falou que tem que olhar... Eu não vou nem falar que tem que olhar como namorada, Marcelo. Eu vou olhar pra vocês como se estivesse olhando pro amante. Sacanagem. Então, você tá vendo que legal? Então, o que eu entendi? Eu sempre acreditei, Zé, que o conhecimento é transformador. Que a educação e o conhecimento transformam qualquer pessoa. E eu vim do interior de Minas Gerais, de uma cidade que naquela época não tinha faculdade. Hoje já tem, mas é uma cidade pequena. É Nanuque, Minas Gerais, de onde eu vim. E eu tenho muito orgulho disso. Só que eu tive que entender que o que eu não tinha, eu tinha que correr atrás para adquirir. Adquirir como? Através de conhecimento. Se eu precisava entender um pouco mais sobre comunicação, então eu tinha que estudar. Tanto que eu acabei me tornando depois professor executivo de comunicação da Fundação Getúlio Vargas. Por que tem um nome executivo? Porque é a pessoa que coloca em prática. Olha que bacana. Essa qualificação que a FGV te dá tem a ver com você colocar em prática aquilo que você fala. Então, por isso que eu era professor executivo, porque eu colocava em prática no meu dia a dia, então eu conseguia transmitir uma aula com mais prática do que só a teoria. Então, eu fui assistir muitos palestrantes, eu fui mestre de cerimônias de grandes palestrantes, eu fazia o evento todo. E qual era o meu diferencial? E eu reparava isso, porque eu também era aluno em outros momentos, eu também era participante de seminários, de workshops em outros momentos, e eu percebia que o palestrante, às vezes, o mestre de cerimônias, quando ele acabava de convidar o palestrante ia para o palco, o que às vezes o mestre de cerimônias ia fazer? Ele ia lá para fora. Gastar o tempo, né? Gastar o tempo dele, bater papo, ele ficava lá fora, às vezes conversando com o pessoal do evento, com o pessoal da estrutura do evento. Alugando as menininhas bonitinhas. Eu não queria falar isso, mas era basicamente isso que eles faziam. Ficavam chavecando as promotoras do evento. Porque sempre são as bonitinhas que estão ali, são as mais bonitas, né? Muito, extremamente bem selecionadas. Né? Com certeza. O que eu fazia de diferencial? Que é isso daqui que me deu essa oportunidade, que fez você falar tão bonito aí do meu currículo. E a hora que eu falei rápido, assim, eu falei, gente, é muita coisa, eu tenho que falar rápido o currículo do Marcelo. Isso eu tenho prazer de contar para essa turma e ninguém sabe ainda. Porque é meu primeiro podcast que eu estou participando. Tá? Então, olha que bacana, o que eu fazia? Eu chamava o palestrante, ele subia no palco, eu entregava o microfone para ele, eu ia para a primeira fileira, ou sentava lá no fundo, onde tinha uma cadeira disponível. Eu sentava e eu pegava o quê? O bloquinho de anotação do evento, a canetinha do evento e anotava tudo que o cara estava falando. Eu prestava atenção em tudo. Então eu participei de eventos de tecnologia, recursos humanos, recursos hídricos, agronegócios, médicos, vários eventos médicos. E um detalhe, você estava recebendo para participar desse evento, né? Olha que legal. A minha mentalidade, a minha cabeça sempre pensou assim. Eu sou um cara abençoado, era assim que eu pensava. Enquanto está todo mundo na plateia pagando para assistir, eu estou ganhando para participar do evento e ainda estou assistindo. Então eu sempre pensei que eu ganhava 2 vezes.
Então essa era a minha cabeça, de uma pessoa que queria ter as coisas, que não veio de uma família que tinha tudo e que podia ter tudo, e aí era assim que eu sabia que através do conhecimento eu ia poder conquistar aquilo que eu queria. Então eu assisti muito palestrante, eu modelei muito palestrante, eu vi o que dava certo, o que não dava, a piada que o cara contava, a dinâmica que ele fazia, falei, isso aqui não foi legal. A postura dele em palco, a roupa que ele usava. E eu olhava para mulher e para homens. Eu olhava para todos eles. Todos eles. E aí eu comecei a modelar e a criar, onde eu criei o meu primeiro treinamento de oratória. Onde eu comecei realmente a mostrar para as pessoas como é que se faz a diferença. E aí eu fiz palestras, eu conduzi vários executivos para falar bem em público, eu usava isso também, eu fiz campanhas eleitorais para senadores, fiz várias coisas. Aí foi que eu fui entendendo que quanto mais eu aperfeiçoava algo, eu ia me tornando melhor. Ou seja, essa habilidade é que às vezes as pessoas falam, nossa, Marcelo, você tem o dom. Esse dom aqui nada mais é do que muita prática. Esse dom nada mais é do que colocar em prática, estudar, buscar mais informação, entender como é que você se desenvolve. Então, toda habilidade, todo dom, se você não trabalha, ele vai morrendo. Ele vai morrendo, então você tem que trabalhar. E é engraçado que quanto mais você treina, quanto mais você trabalha, quanto mais você se aperfeiçoa, o seu dom vem, né? Que é um assim, né? É engraçado, é um milagre, né, Marcelo? As pessoas falam, você teve sorte. Eu falei, muitos sábados e muitos domingos trabalhando, estudando. Chama sorte, né? É sorte. Agora, eu até escrevi aqui para fazer um adendo, essa questão da política, né? Assim, na minha concepção, nossa, mas faz falta aquele político com um discurso bonito, né? Sim. Normalmente eu acho que tá em escassez esse tipo de político que preparava um discurso que você fala, caramba, um Barack Obama da vida. Sim, né? Maravilhoso. Assim, trazendo... Atualmente eu sinto isso. Você também sente essa escassez? Eu sinto. Eu percebo que as pessoas não dão tanta importância a se preparar para falar. Elas acham que falar em público, eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu entendo alguma coisinha, eu chego lá e faço do meu jeito, ou de qualquer jeito que eu chamo. E não é assim. Falar em público é um respeito que eu tenho com você, que me convidou. É um respeito que eu tenho para o público que vai nos assistir. Porque eu tenho que preparar o meu conteúdo, eu tenho que entender qual é o meu objetivo, o que eu quero transmitir. Como é que eu quero engajar as pessoas, seja dentro de algo que eu quero que elas façam, seja numa reflexão, seja num convite. Então, olha como é que é importante você realmente se preparar. E falta mesmo, faltam muitas pessoas. As pessoas acham que é falar qualquer coisa. E aí tem muita audiência hoje, a audiência acaba desqualificando certos, ou qualificando também certos comentários, certas coisas abusivas, que não deveriam ser feitas, que não deveriam ser faladas, mas que se perdeu ao longo dos anos um pouquinho aí desse cuidado, dessa atenção. Pois é, e aí, como você falou, né, a questão de se falar, né, falar em público, ou seja, falar para o público, eu queria entrar no assunto que é o medo de falar em público, que é um medo terrivelmente, duas vezes eu vou falar, terrivelmente terrível. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público, Marcelo? É porque é uma exposição. Falar em público é uma exposição. Quando você abre a boca, automaticamente as pessoas vão olhar para você. E aí vão esperar. E aí elas podem criticar. Existe uma expectativa, você imagina? Quando você começa a falar, as pessoas já começam a prestar atenção em você. E isso pode ser numa rodinha, né? Entre amigos, entre colegas. Não precisa se falar em... As pessoas às vezes analisam o público como um grande público. E não é. Eu comecei a treinar com um colega do lado. Eu não preciso esperar um evento grande para eu poder treinar. Eu fui treinando com pequenos públicos. Até com a namorada, se você não sabe chavecar, se você não sabe chegar em alguém, você perde a oportunidade. Então, essa questão que você falou do medo, 95% da população tem medo de falar em público. É um número gigantesco. 95% da população tem medo. Por quê? Medo da crítica. Medo de que esse material não seja bom, medo de que o colega que vai falar depois de você seja ainda melhor. É esse medo dessa comparação
que as pessoas têm. É o perfeccionismo. Meu material não está tão bom, não terminei, não está do jeito que eu queria. E aí cria-se algumas crenças limitantes de que aquilo que ela vai falar talvez não é atraente para o outro, ou que o outro já sabe. Você sabe uma das coisas que as redes sociais criou? O sentimento da rede social, porque a rede social ela pulverizou a informação. Ela fez com que todo mundo tivesse acesso aos conteúdos. Só que nem todo mundo busca grandes conteúdos. As pessoas ficam ali naquilo que às vezes é mais... É o que passa, né, no seu dedo ali, né? Ou que acaba sendo mais... que tenha mais audiência. Então, às vezes você fala uma coisa, você grava uma coisa, eu gravo meus vídeos lá no meu canal, que às vezes você fala, pô, a pessoa deve saber disso. Aí você vai ver, a pessoa escreve, cara, isso aqui mudou meu dia. Poxa, obrigado por essa dica. Então, às vezes, quem estuda demais, às vezes está tão preocupado se aquilo vai ser tão bom para você, que às vezes vai ser muito bom, porque a rede social disseminou tudo. Então, as pessoas ficam, e hoje pode até ser que esse número tenha aumentado, tá? Porque as pessoas veem tantas coisas que elas se comparam com mais rapidez. E falar, será que alguém vai querer me ouvir? Será que alguém vai querer ir para o meu canal? A melhor forma de você começar... Ou a melhor forma de você continuar um trabalho é você começando. E não tendo medo, entendeu? E ter aquele senso assim de cuidado. Faça bem feito, faça bacana, mas não se preocupe tanto com as críticas. As críticas elas não podem ser tão fortes ao ponto de você se bloquear e parar de fazer. Ou mesmo paralisar, né, com Sim, aquelas críticas. sim. Né? Agora, deixa eu te perguntar, Marcelo, como a maioria do nosso público é um público de professores e tal, eu queria saber como é que foi, você começou a falar do Marcelo, que era aluno que sentava no fundão, e aí, Rafinha, coloca aquela foto pra gente, por gentileza, eu queria saber como é que foi o Marcelo aluno, que a gente vai trazer uma foto aqui agora. Aqui, ó, esse daqui é o orador de milhões. Como é que era esse camaradinha aí? Olha, essa foto é um presente de Deus, né? Porque isso... Dizem que para a gente ver o nosso futuro, a gente precisa às vezes olhar para o nosso passado. E eu olhei muito quando eu vi essa foto, eu já estava predestinado, digamos assim, talvez para fazer algo dessa natureza. Mas se eu não tivesse trabalhado, se eu não tivesse estudado, eu não teria chegado. Essa foto é muito bacana, você vê que está o meu nome ali, era normal, as crianças... Eu estudei em escola pública, né? Minha mãe era professora em escola pública, e eu estudava na escola que ela trabalhava, o que era mais prático naquele momento. E essa foto é muito bacana. Não sei se era bom ou se era ruim. Era ruim porque você não precisava fazer, você não podia fazer tanta bagunça. Nada, né? Que tudo, ó, era o filho da professora. Era o filho da professora, já chamava Qual que é o nome dela? Maria José. Aí tá o filho da dona Maria José. É isso mesmo. Então essa foto, ela realmente ela tem um valor muito grande para mim. Eu sempre fui... Eu queria me destacar, não me destacar no sentido para estar lá. Eu queria me destacar para eu ter, entendeu? Eu queria me destacar para eu... Não era para eu... É para eu ter, para eu conseguir ser. Que é o que as pessoas lutam tanto, né? Poxa, se eu me destaco, eu tenho uma oportunidade melhor. Era isso que eu fazia. Eu quero me destacar para eu ter oportunidades. Isso, nessa época, você já tinha isso na cabeça? Já tinha isso na cabeça. Que legal. Qual a idade aqui, Marcelo? Eu imagino aí que eu devia estar com uns 8 anos de idade, né? Pela sorrisão, altura, faltando os dentes de leite ali, tá? Isso aí. Bonito. E sentia à vontade, Marcelo, com o microfone na mão, assim, já tava... Até pelo sorrisinho ali, tava... Olha, essa foto provavelmente não deve ter sido das primeiras vezes. Né? A minha mãe sempre incentivou muito a gente. Minha mãe sempre foi uma grande incentivadora de tudo. Ela sempre falava, meu filho, é uma oportunidade legal, vai lá, experimenta, faz. A minha mãe sempre foi muito incentivadora da gente, de estudar, da gente participar das coisas, de não deixar para depois. A minha mãe não gosta de procrastinar. Tudo dela... Papum. Vai lá, faz, tenta. Mãe, se não der certo, tudo bem, pelo menos você aprendeu. Então ela jogava a gente na frente. Vai lá, fala. Eu era bom de escrever poesia. E as professoras, eu tinha um caderno de poesia. Naquela época eu tinha um caderno de poesia. E aí aí minha mãe falava, vai lá, recita poesia, fala no dia das professoras. Provavelmente isso devia ser algum dia desses, né? E ela sempre incentivava e desses incentivos você estava lá. Eu estava lá. E isso me ajudou muito. Tanto que hoje eu faço isso com os meus filhos. Eu incentivo eles a falar em público. Não dou técnica nenhuma para eles. Eu deixo eles experimentarem como eu experimentei. Para no momento certo eu poder aí sim ensiná-los. E aí eu queria aproveitar que você falou dos filhos. Como é que a gente pode, Marcelo, assim, de forma prática, incentivar os nossos filhos a
a vencer a timidez, a estar, de repente, fazendo uma apresentação, algo desse tipo. Você lembra que eu falei que a comunicação, logo no início, que a comunicação está no nosso dia a dia? Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com as palavras que você usa. Porque as palavras ela têm um poder enorme de bloquear ou de desbloquear alguém. Então, toda vez que primeira coisa que eu faço antes de falar, porque olha só, a comunicação, ela primeiro começa nos pensamentos. É a primeira forma, ela começa aqui nos pensamentos. Depois ela vai sendo exercida através dos seus comportamentos. Aí vem a sua fala. Aí depois vem o seu conteúdo. Aí tem vocabulário, tem aquilo que você estudou, aquilo que você preparou. Aí vem a sua apresentação. Aí tem a organização disso tudo. O que é muito bacana, essa organização disso tudo. Então a primeira coisa que eu faço com os meus filhos é incentivando eles a participar mesmo. Deixa eu ver o texto que você escreveu. Apresenta para mim. Poxa, que bacana. O que você acha de você fazer desse jeito, mas caminhar um pouquinho mais, indo para frente lá da pessoa e olhar para ela? Então eu vou dando pequenas dicas sem mostrar para eles que eu estou dando aula. Porque às vezes o filho não quer a aula dos pais. Ele quer aquele carinho e aquela dica de forma mais natural. Santo de casa não faz milagre. Né? Para eles é assim. Então eu sempre uso dessa pedagogia com as crianças, abaixar, olhar nos olhos, falar. Se eu tenho um filho que é menor, que é pequenininho, eu abaixo e falo com ele na mesma altura. A outra que é maior, olhando nos olhos e sempre tomando cuidado com as palavras que você vai usar. Se às vezes ele não foi tão bem, eu falo assim, filho, você foi bacana, você ainda pode ser melhor ainda, a gente pode trabalhar nisso, mas você foi muito bem. Entendeu? Você não tem que trabalhar de uma forma que a criança não entenda também que aquilo pode ser melhor. Você não pode ficar só elogiando, que aí você está criando uma falsa impressão daquilo que a criança está tendo ali. Então, o diálogo, a transparência, a comunicação aberta, fazer com que eles treinem, testem, pedir para fazer com você, vai lá, fala com a mamãe agora. Sabe qual é a melhor forma de você comunicar bem? É treinando e sendo natural. Treinar para falar. Marcelo, você treinou para vir aqui hoje? Treinei. Eu passei a tarde em casa estudando, folheando o meu material, dando uma olhada no que é interessante. Eu não sabia tudo sem me perguntar. E nem sei ainda, né? Que você vem com as suas surpresas aí. Mas eu me preparei. Independente se eu já tenho 20 anos de trajetória, de carreira, é muito importante. Eu cheguei aqui cedo. Eu cheguei acho que 40 minutos antes. Foi. Para quê? Para ver o ambiente, entender como é que funciona, conversar com as pessoas. Isso tudo faz parte. E isso acaba deixando você como? Mais tranquilo. Entendeu como é que a timidez vai diminuindo? Quando você começa a utilizar de técnicas que faz você se sentir mais confortável, a timidez vai diminuindo. Você chegou antes, conversou com alguém, foi muito bem recepcionado pelo nosso colega ali. O Rafa é fantástico. Rafa falou, pode sentar ali, fica à vontade. Então tudo isso é uma preparação para na hora que eu tiver que entrar em cena... Você já está ambientado. Eu já estou ambientado. Né? Eu me sinto mais confortável, me sinto melhor. Nós batemos um papão aqui antes. Então, tudo isso faz a insegurança diminuir, tudo isso faz o medo diminuir. Então, para quem tem medo de falar em público, a melhor forma é a prática. Tanto que tem um livro chamado Outliers, que a tradução é o quê? Fora de série. Como é que você se torna uma pessoa fora de série? Não tem outro método a não ser praticando. Todo grande esportista, todo grande artista, cantor, todo mundo que você conhece que é o melhor em alguma coisa... O melhor violinista, o melhor tecladista, o melhor chute, o melhor zagueiro. Esse cara, ele treina muito. O próprio nosso querido Oscar Schmidt, considerado mão santa. Por quê? Porque ele ia para a quadra e ficava fazendo 1000 vezes o arremesso dele. Após o treino, né? Após o treino. O treino que já era o trivial ali. Pois é, que já é o básico. Para você se destacar, eu gosto muito de uma fala que meu querido professor Roberto Nenchic falava para a gente. Marcelo, de 8 horas da manhã até as 18 você está trabalhando. Quando que o sucesso acontece? O sucesso acontece antes das 8 e depois das 18, que é onde você está fazendo aquilo que ninguém está fazendo, estudando, buscando conhecimento, buscando informação, e aonde muitas vezes as pessoas estão o quê? Assistindo filme. Nada contra, são Sim. escolhas. São escolhas. Mas às vezes a pessoa está ali na Netflix, ela está assistindo um filme, uma série, onde ela poderia estar estudando, poderia estar aprendendo o inglês, francês, o italiano, ou alguma outra habilidade que vai dar para ela uma nova possibilidade. E era isso que eu enxergava. Eu não gostava de perder tempo. Não quer dizer que eu não perdia,
Mas sempre que eu vejo que eu estou perdendo tempo com alguma coisa e que não vai me trazer nada, eu falei, eu estou precisando de aprender alguma coisa, então deixa eu ir lá buscar. Muito bom. Marcelão, deixa eu só falar aqui dos nossos patrocinadores. Manda ver. E aí, enquanto você toma uma aguinha, depois eu queria que você falasse da tua história com a Disney e o jeito Disney de encantar, que eu achei fantástico. Vamos lá, Rafinha. Primeiro vamos falar aqui da Cult TV Studio, é nossa pequena Hollywood, aqui da Asa Sul também. Tem na Águas Claras e Asa Sul, tá com o teu projeto aí engavetado, tá pensando em fazer um podcast ou então um curso online, traz o projeto pra gente, manda um direct ali, ó, no @cult com LTV Studio, que a gente vai fazer o orçamento para você, vai pedir para que você venha, vai te explicar o projeto e ele vai sair, com certeza. Próximo aí que nós temos, Rafinha, o Aviador Hamburgueria. O Aviador Hamburgueria, sensacional. Pense num hambúrguer bacana ali, ó. O melhor de Santa Maria e região. Agora, sob nova direção, eles estão trazendo os novos pratos, melhorando ainda mais o cardápio. E, ó, agora vai ter umas porções e o happy hour de chopp geladíssimo que... Aguardem as novidades e lembrando que toda quarta ainda tem aquela promoção, confere lá no Insta deles que é sucesso. Próximo aí que nós temos, Clube Mais. Depois de comer vários hambúrgueres lá no Aviador, Marcelo, a pessoa tem que fazer uma atividade física. E lá no Gama Clube Mais, ali no setor central, é o local apropriado com vários profissionais que vão te atender, onde você vai fazer aquela atividade física que é tão importante pra gente, tá bom? Quer mais informações? Vai lá no Instagram deles que tem tudo lá pra vocês. Um abração pro Pedro lá da Clube Mais. E tá pensando em marketing digital? Vai lá na Com, que é a agência de marketing digital profissionalíssima, que vai dar um up nas redes sociais da tua empresa e vai também te dar dicas, vai te dar assessoria de como fazer a rede social para que você venda mais e vendendo mais vai ter mais din-din no teu bolso e é sucesso. Então não perde não. Com que a agência de marketing está lá em Santa Maria, beleza? Tem mais um agora? Então o restante depois. Valeu, Rafinha. Vamos lá, Marcelão. Como é que foi essa experiência na Disney? Você trabalhou lá, não foi isso? Pois é, eu não tive essa oportunidade de trabalhar na Disney. Foram muitas experiências. Eu estudei na Universidade Disney, né? Mas... então é o botequeiro que é burro mesmo, não olhou direito. Não. Você estudou lá na Universidade Disney. Mas né? Olha que interessante o que você está fazendo. Isso é natural. Quando você fala de um tema com tanta propriedade, as pessoas acabam assimilando certas informações que às vezes não existiam. Porque pra mim eu jurava, como você traz a coisa com tanta... Falei, gente, o Marcelo, a Disney... Com tanta naturalidade. É o quintal do Marcelo, a Disney. É porque eu realmente sou apaixonado pela Disney. Então, eu quis fazer esse adicional aqui na minha fala para você ver como é que uma comunicação bem feita, ela faz as pessoas entenderem o quanto que você tem propriedade do assunto. Então, por isso que é fundamental. A Disney, ela nasceu da seguinte forma. Eu tenho uma empresa, a minha empresa chama Inspirando Talentos, já tem 23, 24 anos aí de mercado, atendendo grandes empresas, como você mesmo falou, atendendo várias empresas no Brasil, Brasília, São Paulo, todas as regiões do nosso Brasil. E o que acontece? Num belo momento, eu estava dando um treinamento para uma empresa sobre comunicação, sobre arte de falar em público, eu estava preparando executivos para falar em público. A empresa me convidou, Marcelo, você teria algum treinamento de atendimento ao cliente? E eu era apaixonado, porque meu pai era dono de farmácia. E eu nasci no balcão da farmácia. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Então eu trabalhei aos 10 anos de idade, então a minha experiência e a minha referência de encantamento, ela vem de berço. Ela vem de berço. O meu pai tinha uma farmácia e ele falava, meu filho, depois que eu fui crescendo, né, evoluindo com idade, eu já estava com meus 17 anos, desde os 10 trabalhando com ele. Aos 17 anos, você começa a dirigir no interior, o que é comum. Pai, leva sua mãe em tal lugar, busca não sei tal coisa, faz isso. E meu pai tinha uma farmácia e uma distribuidora de medicamentos. E era uma caminhonete que a gente tinha, uma picape pequena. E meu pai sempre falava comigo, meu filho, não estacione na frente da farmácia, porque esse local é o local do nosso cliente. Então, o encantamento já vem desde berço para mim. O meu pai, que também começa com M... Meu pai também começa com M, é Mário, o nome dele, né? Não está mais aqui conosco, mas ele me educou muito bem para encantar. Meu pai era encantador no balcão. Não, mas que sabedoria, né? Não estacione na frente, né? Porque normalmente cidade interior você tem o comércio, a calçadinha de frente,
Se você estaciona ali, além de tirar o lugar do cliente, ainda tampa a visão da farmácia, né? Exatamente. Que sabedoria. E o meu pai não teve faculdade, tá? Meu pai era uma pessoa simples, era um comerciante, mas ele tinha um cuidado com as pessoas. A gente abria a farmácia 2 horas da manhã para poder atender um cliente que estava passando mal ou precisava levar algum medicamento no hospital. Então, o tempo todo, e eu participava disso junto com ele ativamente. Às vezes a gente tinha um sítio lá em Minas e ele voltava do sítio para atender alguém. Porque aquela pessoa era cliente da nossa farmácia e ela não queria comprar em outro lugar. E meu pai voltava e abria a farmácia e a pessoa não pagava à vista, era na notinha. Meu pai fazia isso tudo para encantar as pessoas. Então foi aí que eu fui aprendendo a importância de você entregar uma experiência de verdade para as pessoas. Não é essa que muitas empresas falam que fazem, mas não cuidam, não. O meu pai fazia a gente anotar no caderninho, anota o que o cliente quer. E antes, se é um medicamento que ele toma com constância, ele falava, esse medicamento aqui ele toma todo mês. Ele não pode parar de tomar. Já sabia tudo. Já sabia. Então ele falava, no 25º dia, você já manda para casa do cliente pelo motoboy para ele assinar, para ele não comprar em outro lugar. A gente antecipava uma venda pela uma experiência que a gente estava criando de não deixar ele nem pensar em outra marca. Então, olha que bacana. Então, isso vem de berço. Quando a empresa vai e me convida, Marcelo, a gente gostaria que você tem um treinamento, e eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre falava assim, meu filho, você está dentro do seu desejo, nunca fala que você não tem. A empresa falou assim, você tem um treinamento de atendimento ao cliente? Eu não tinha. Claro. Exatamente, mas eu não tinha. O que eu falei? Claro que eu tenho. Para quando que você precisa? É para daqui a 15 dias. E você rezando, né? Podia demorar mais. Exatamente. Eu falei, nossa, nem para ser daqui a 2 meses. Mas não, Deus é muito... Ele vai colocando as coisas, os desafios para você poder melhorar. O meu irmão tem essa fala, né? Fala assim, o máximo que pode acontecer é você vai ter que estudar mais para aprender mais para desenvolver o conteúdo. Isso. O que aconteceu comigo? Eu tinha 18, 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. Um amigo me indicou para dar aula de inglês num cursinho pré-vestibular. José, e aí, você já deu? Tarará? Não, nunca dei. Mas você pega essa turma? Eu falei, claro, nunca tinha dado aula em cursinho nem nada. Eu fui estudar, ué. E fui ver, fui conversar com pessoas e acabou que... Isso. O máximo que aconteceu, eu vou ter que estudar mais para isso. O máximo que pode ter acontecido, que é o mesmo meu, que naquele primeiro não tenha ficado como você gostaria. Sim. Só que a gente não deixa de fazer. Então foi assim que nasceu. Aí, na verdade, como que eu fiz essa chave? Olha só, tudo tem a ver com pensar nas possibilidades e oportunidades. Se eu construo um treinamento, eu que era um cara que já estava apresentando o presidente da República, que já tinha uma bagagem já de grandes eventos. Nesse momento você já tinha esse know-how? Já tinha esse know-how, que já atendia grandes empresas em cerimoniais, em eventos, e que já dava aula para executivos. Aí o que eu pensei? Se eu monto um treinamento simples de atendimento, não desmerecendo nenhuma instituição que estivesse dando naquele momento, eu não vou conseguir cobrar o valor que eu quero. E é mais do mesmo, né, Marcelo? Exatamente. Aí o que eu pensei? Eu estou falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Aí o que eu pensei? Eu vou montar algo diferente. Então quem é o supra-sumo? Quem é o melhor? É igual se eu fosse montar algo de tecnologia. Eu escolhi a melhor tecnologia, entendeu? Então eu escolhi o melhor. Quem é o melhor? Eu vou me modelar, que foi aquele assunto que a gente estava falando. Exatamente. Né? Se é para modelar, eu vou buscar o melhor. Então foi aí que eu descobri que a Disney é a maior empresa de encantamento do mundo. Todo mundo que quer ser referência em encantamento vai estudar na Disney. Vai fazer um curso na Universidade Disney. Vai ter acesso àquilo que ela ensina. E foi aí que eu pensei, se eu quero algo melhor, top of mind, que vai ser a cereja do bolo, e que as pessoas vão ficar encantadas e vão pagar aquilo que eu quero, então eu vou escolher logo o top of mind. Foi aí que nasceu a Disney na minha vida. Aí eu comecei a estudar, comecei a me aprimorar. Por que eu tenho tanta propriedade? Porque eu estudei desde quando o Walt Disney nasceu. Eu sei até da história do Walt Disney que ele mudou a data de nascimento dele para 1900, para ele poder ir ser alistado, para ele se alistar e servir ao exército. Porque ele nasceu em 1901, então ele não teria idade para se alistar ao exército. E ele fez essa pequena mudança na certidão para ele se alistar. Então eu sou um cara que eu estudei a vida dele, tudo que ele perdeu, tudo que ele conquistou, quais foram os sonhos, quais foram os desejos, o que ele queria. Então aí nasceu a admiração. Quando tem admiração, você fica mais louco para estudar cada vez mais. Eu consumia tudo que é tipo de livro que tem. Eu tenho uma biblioteca gigantesca, que eu acredito que poucas pessoas que conhecem a Disney têm.
Como eu era um cara mais holístico, eu sempre fui tecnologia. Eu estudei gestão de pessoas depois na FGV e depois fui fazer marketing na FGV. Então eu sou um cara que vai de negócios à tecnologia à gestão de pessoas. Eu sou apaixonado pelo ser humano. Então eu sempre tentei estudar a Disney em toda a sua estrutura de negócio, desde o financeiro ao marketing que ela fazia, ao jeito de encantar, de atender. Então eu consigo navegar hoje quando eu vou dar palestras, que eu vou falar para um hospital, ou eu vou falar para uma empresa de tecnologia, ou uma empresa financeira, ou até mesmo para uma área médica, eu consigo navegar em todas as esferas porque eu entendo todos os processos da Disney, como que ele foi pensado, e eu consigo olhar para o todo, e não só para uma única parte, que é o que é encantar. Não, o que é encantar traduz em resultados para a empresa. Vai para o financeiro, vai para a comunicação, vai para a área de produtos e serviços, vai para todas as áreas. Então, eu fiquei apaixonado. Aí fui me tornando realmente um especialista. Todos os cursos que tinha no Brasil eu ia fazendo. E se tinha alguma coisa fora que eu pudesse fazer e dava a condição de fazer, eu fazia também. E aí depois eu comecei a navegar indo para Disney. Eu já fui 9 vezes para Disney. Porque de 2 em 2 anos eu ia. Por que eu não fui mais? Pela quantidade de filhos que eu tenho. E aí tudo foi encarecendo. As coisas vão mudando. Não é fácil você levar 5 pessoas para Disney com o dólar no preço no que jeito dá. que tá. Exatamente. Então foi assim que nasceu. Então o tempo todo eu estou estudando, revisitando alguma coisa, fortalecendo, porque eu entendo que a melhor forma de você entregar para alguém um produto bacana é você perceber identidade, necessidade, atender desejos e ver como é que isso... E a Disney ela tem isso. Então foi assim que ela nasceu. Depois que eu fui conhecer. Que bacana. Então, tudo você estava na teoria e quando foi a primeira vez, você já estava assim, apontando, agora vai ser isso, agora vai acontecer aquilo, agora é assim, isso aqui é disso. Você sabe, olha que legal, vou contar um segredo aqui para vocês. Eu já estava dando o treinamento da Disney há 2 anos. O pessoal ficava maluco. Eles falavam assim para mim, quantas vezes você já foi? E eu ficava em silêncio, porque eu ficava com vergonha. Eu não sei mentir. Aí eu ficava com vergonha. Eu falei, não é bem assim, depois eu te conto. Então. Isso. Eu então e passava para a matéria. Sim. Né, para não precisar falar aquilo que eu não queria falar. Até que isso me incomodou. No 2º ano, já atendendo todos os meses, várias empresas, eu falei, não posso mais não ir. Não vai ser legal. Alguém me perguntar e eu falar que eu nunca fui. E aí eu comecei a ir. Aí eu fui ver na prática aquilo que eu dava na teoria, que é o que você falou. E aí eu fui me apaixonando ainda mais. Pelo jeito, pelos processos, pelas pessoas, pelo cuidado que ele tem com as pessoas, pela atenção, que é o que falta muito em todos os tipos de negócios. Falta atenção, falta cuidado, verificar se o que você pediu é isso mesmo, se está saboroso, se está satisfeito, monitorar a satisfação. E aí, foi legal, você gostou, foi bacana? As pessoas têm medo de fazer essas perguntas. Aí vive no achismo, aí não entende por que está perdendo vendas. O seu profissional às vezes não é preparado, não sabe conduzir, não sabe te abordar, não sabe te entregar um produto, não sabe questionar, não sabe perguntar. Aí perde os momentos mais interessantes. É na crise que se destaca quem faz um bom trabalho. Pode observar que na crise muita empresa ruim fecha. E aí ficam que as boas, que conseguem se sobressair por alguma coisa que ela está fazendo de bem feito. Agora, Marcelo, eu acho que foi você que me contou a história do menino que derramou alguma bebida lá e a forma como eles conduzem. Foi você que me contou essa história? Eu soube de alguma coisa assim que a experiência Disney do menino derramou a bebida, só que rapidamente não deixa nem o pai nem a mãe falar alguma coisa, já chega lá, já dá outra bebida para que a criança não traumatize pela experiência Disney de isso procede realmente? Eu não lembro se foi eu não lembro se eu li ou se você que me contou. Eu tenho uma história comigo. Por favor, na conte, primeira então. vez que eu fui. Na primeira vez. E eu não fiz isso de forma proposital, não. Mas na primeira vez que eu fui, eu acabei... Os refrigerantes lá são muito grandes, né? São 700 ml para cima, 900, né? Por aí. E aí, o que aconteceu? Eu estava num restaurante da Disney, no Epcot. E aí, eu tropecei numa cadeira, e minha primeira vez caiu, e eu fiquei com vergonha. Porque no Brasil, é natural, quando algo assim acontece, você já se sente mal do tipo, perdeu, né? Perdeu o seu refrigerante. Perdeu o seu dinheiro, vai ter que comprar de novo. Porque as empresas às vezes não entendem que quando você cria uma atmosfera de experiência, dando um presente que é um refrigerante, a pessoa se sente mais grata ainda e acaba consumindo mais. O que aconteceu? Vieram 2 pessoas. Uma me perguntou qual é o sabor do refrigerante que eu estava tomando e se era com gelo. Olha o detalhe.
Porque ela poderia ficar só nessa pergunta. Mas se fosse aqui, não tem sabor. Toma qualquer um, você ganhou mesmo. Pois é. Mas me perguntaram qual o refrigerante que você estava tomando e qual é. E se era com gelo. E olha que legal, ninguém veio me perguntar. E aí, o que houve? Infelizmente, né, o senhor derramou. Não, ninguém. Como diria, perdeu o Playboy. Ninguém veio falar nada. Aí eu falei assim, eu estava tomando refrigerante e tal e era sem gelo. Ok. A outro funcionário, lembra que eu te falei que vieram dois? Sim. O outro já veio limpar. Ele já veio limpar, pediu desculpa, perguntou se a minha roupa tinha molhado. Nossa, que preocupação, cara. Exatamente, e não tinha molhado nada, só o chão mesmo. E aí ele veio, já limpou tudo, organizou tudo, perguntou se eu queria que trocasse o lanche caso tivesse caído refrigerante no sanduíche, que o sanduíche é quente. Você vai tomar um sanduíche com água, né, com bebida? Não, e o além, né? O além, porque a gente nem se tocava. Se fosse aqui, mesmo que eu queria trocar o refrigerante, vou colocar no lugar do comerciante, mas eu não ia nunca pensar que caiu em cima do sanduíche. Pois é. E aí ele me perguntou, eu falei assim, não caiu, tá tudo ok aqui, obrigado. E eles trouxeram outro refrigerante para mim. Então, o que acontece? É um sentimento que a gente acaba tendo com qualquer coisa que faz de reciprocidade. Se você faz algo para mim, eu me sinto tão grato que acabo querendo retribuir. Então, lá na frente, quando eu olhei um picolé e falei, nossa, tantos dólares, o que eu pensei? Eles me deram, caramba, como é que eu vou? Exatamente, eles me deram um refrigerante lá, então que é isso? Eu vou gastar agora com picolé. Então, olha como é que você acaba dando retorno para a empresa, aumentando os resultados, se você faz algo que ele se sente especial. E o tempo inteiro você vai estar com isso na cabeça. O tempo todo. Na próxima viagem você vai falar, poxa, entre Disney e alguma coisa, poxa, a Disney, eles são legais. Isso, exatamente. E aí a galera esquece que isso é o que vende, né? Sim, só para você ter ideia, a taxa de retorno da Disney é mais de 70%. O que isso significa? De 100% de pessoas que estão lá agora, nesse exato momento, eu vou fazer um número assim, 100 mil. De 100 mil pessoas convidados que estão lá gastando na Disney, 70 mil estão indo pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Então isso é trazer em resultados aquilo que a gente coloca como experiência. E muitas empresas perdem a oportunidade de encantar e depois reclamam porque que o cliente não volta. Por que o cliente não volta? Se ela nem pesquisa, se ela não entende, se ela não presta atenção, se ela está simplesmente... Muitas empresas sabem vender, muitas. Poucas sabem encantar. Agora, qual é o nosso grande diferencial, José? É que o nosso treinamento, aquele que eu faço, esse de inspirar, é que ele vai além. Eu não conto só as histórias da Disney, ou nem como é que a Disney faz isso ou faz aquilo. Eu coloco como é que eu coloquei em prática tudo que eu aprendi na Disney como executivo dos lugares que eu passei. Eu construí cheiro para as empresas? Sim, porque faz parte dos 5 canais sensoriais. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Eu mudei a comunicação visual de várias agências no Brasil? Sim, porque faz parte da comunicação. Isso é uma coisa que a gente trabalha na Disney, do piso, a gente trabalha com aroma, trabalha com cores, trabalha com experiências sensoriais que são essa. Música, implantamos uma rádio para falar em todas as agências. Então, tudo que eu aprendi na Disney, eu coloquei em prática. E é isso que eu ensino no nosso treinamento. Eu mostro para as pessoas, independente do tamanho do seu negócio, como é que você pode encantar, como é que você pode fazer diferente. Então, não é só o discurso teórico de alguém que estudou Disney. Não. O meu discurso é prático. Prático de quem foi executivo, de quem levou para as grandes empresas onde você citou, como é que você coloca isso no dia a dia. Até o meu modelo de gestão. O meu modelo de gestão é baseado na excelência de liderança da Disney. Tanto que eu dou um treinamento de liderança com base na gestão Disney, de líder de ser. Por quê? Porque tudo que eu aprendi lá, mesmo não tendo essa grata oportunidade de ter trabalhado, mas eu estudei, eu converso com quem trabalha. Eu converso com quem trabalha para entender minuciosamente alguns detalhes que pode ser que eu não saiba porque não está escrito. Mas eu converso, eu pergunto. Então é tudo colocado em prática mesmo, tá? Para a pessoa sair de lá inspirada, encantada e falar, caraca, eu vou transformar a minha vida. Tanto que tem cada depoimento no meu Instagram da pessoa falando assim, você mudou a minha vida, mudou a forma de eu enxergar. E aí eu uso um pouco também no meu mestrado, que é em neuromarketing. E a minha tese que eu estou construindo, que eu estou escrevendo, é sobre percepção.
Então, como é que eu mudo a sua percepção? Só que para eu mudar a sua percepção, não é simplesmente fazer encantamento, é mudar a forma que você enxerga o outro. Primeiro você muda a forma, É depois isso que aí. você vai trabalhar a percepção. Depois. Agora, pelo que você está falando, Marcelo, o teu treinamento ele não é somente focado para empreendedores ou para empresários que queiram melhorar a comunicação, mas para qualquer pessoa que queira melhorar a sua forma de comunicar. Qualquer pessoa. Qualquer Eu pessoa vi que é um negócio queira. bem abrangente, assim, eu quero melhorar minha comunicação, eu quero estar diferente, eu quero ser visto de forma diferente. Como o Marcelo lá, quando era estudante, foi melhorando isso, foi visto, foi chamado para as festinhas, Sim. foi sendo notado. Então, qualquer pessoa que queira, você trabalha dentro do treinamento isso daí também. Eu trabalho muita coisa. Dentro de um treinamento, mesmo que esteja no escopo fechado do tema, eu acabo dando muitas dicas de várias outras coisas. Brasília mesmo, eu vim para cá porque eu fui convidado. Eu fui convidado para ser o executivo nacional do Cicobi. Então eu vim para cá a convite. Então para mim isso é de uma dimensão muito grande para quem veio do interior, de cidade pequena, de família simples. Você ser convidado a vir para cuidar da comunicação e do marketing numa instituição que na época, hoje deve ter mais de 200 bilhões de ativos. Uau. É uma responsabilidade enorme e eu me sinto grato, eternamente grato. Depois que eu fui para a Mão Geral, a Egon, que eu fui para a MAG, na parte de comunicação e evento. E também me senti grato porque eu fui convidado também a estar naquele cargo, a executar a minha função. Por que isso? Porque eu cuidei muito para que a atenção fosse o principal foco do nosso modelo de negócio. Para que as experiências... Eu cuidava de redes sociais aqui do Brasil todo. Eu cuidava de gestão de crise quando ia a parte de comunicação. Não com a parte de gestão mesmo lá que as pessoas que cuidam na instituição financeira. Eu cuidava da comunicação. Está tendo uma crise na comunicação, eu tinha que analisar, avaliar como é que se fala, como é que se conduz, até onde você vai, até onde você para, o que você espera. Então, olha que bacana. Então, tudo isso eu só fiz da forma que nós fizemos porque eu tenho no meu berço a excelência Disney. Que bacana. E deixa eu te vindo aqui para para outra temática, mas não fugindo dessa parte aí que você acabou de falar. Para melhorar a comunicação, vamos pensar, você já foi professor, você sabe como é que é uma sala de aula. Como é que o professor ele melhora a sua comunicação com o estudante? Como é que ele cria essa conexão? Como é que pode a coisa fluir melhor? Bacana a sua pergunta. Nesse momento vou passar meu Pix, porque essa dica é para você, professor. Então você pode mandar grana lá pro meu Pix, porque essa dica, quer dizer, essas dicas que o Marcelo vai dar, meu irmão, é só seguir. Olha, e é mesmo, tá? Porque a gente às vezes perde uma sala de aula que o professor não é bom. Sim. O professor tem conteúdo, mas não sabe passar. Saca demais. Saca. Muitas vezes a gente escutou isso. O cara saca demais, sim. mas não sabe transmitir o conteúdo. Isso vale para tudo, tá? Professores, executivos, gestores, líderes, entendeu? Vale para tudo, para qualquer pessoa. Então, o que acontece? O que você tem que fazer? Primeiro, identificar seu público. Qual é meu público? Quem é meu público? É adolescentes? É executivos? São líderes? São políticos? São religiosos? Qual é meu público? São mulheres? Eu já fiz evento com mais de 1000 mulheres. Eu tenho que mudar certas coisas que eu falo. Certas histórias eu não posso contar, certas piadas não podem ser feitas. Por quê, Marcelo? Por respeito, por cuidado, por preciosismo. E para não se tornar o sem noção. Sim, né? E onde é que está a beleza da vida? Nos pequenos detalhes. Está na atenção aos detalhes. Então, primeiro, conhecer o seu público. Ponto. Outra coisa, tem que estar muito antenado. Se você sabe quem é seu público, o que eles estão prestando atenção agora? O que está acontecendo no cenário nacional? O que está acontecendo dentro do cenário do conteúdo que você vai falar? O que eu posso trazer de novidade? Eu dou aula de inovação, de criatividade. Então, o que eu tenho que buscar de inovação, de criatividade que vai fazer o link com o meu público e que vai se conectar e que eles vão ficar mais antenados? Então é isso. Um professor ele nunca para de estudar. Não é porque você montou seu material, escreveu seu livro que acabou, não. A vida continua estudando o tempo todo. Então, buscar informação. Ah, poxa, tem isso aqui que vai ser bacana. Olha que legal como é que você pode. Então, você tem que se conectar com o seu público. Você tem que falar coisas do cotidiano. Coisas que vão fazer sentido para ele. Que vai fazer ele te admirar, vai fazer ele gostar, vai fazer ele querer seguir você. Porque você realmente está trazendo coisas que é útil para ele.
Então é essa conexão. E outra coisa que a gente tem que fazer a interpretação de alguma coisa que é muito difícil. Esse é o papel de um professor, ele interpretar algo que ele estudou ali e colocar de uma forma fácil, prática, que seja digerida da melhor forma para o aluno que está ali na sala de aula. E outra coisa, nunca perder o foco do olhar. Eu vou para muitas salas, eu continuo estudando o tempo todo, e eu vejo professores que não olham. Eu vejo, não só na sala de aula, em outros lugares também, a pessoa faz ali do seu discurso sem olhar, sem se conectar, sem chegar perto. O que você acha? E fazer perguntas. O que você acha desse tema? Como é que você acha que isso poderia... E não anda na sala, né? Tem um cara que fica ali naquele canto. Isso. E parece que é proibido andar naquela zona final, onde vai ver o cara, ver o que vai fazer um resgate daquele cara do fundão, que de repente não quer prestar atenção. E aí, velho, o que você tá fazendo? Eu adorava ver os meninos, às vezes tinha uns que nem prestavam atenção, eu falei, cara, eu vou lá pegar esse cara depois. Aí via que ele tava desenhando. E aí, bicho, tá desenhando o que aí? Pô, me desenha aí, faz pra mim um desenho pra mim. E o cara, ué, ele tava prestando atenção em mim. É isso aí. Eu nunca fui um professor na sala de aula de chamar a atenção do aluno. Eu chegava perto dele. Aí eu modulava a minha voz. Quando eu estou lá na frente, eu posso falar mais alto. Quando eu estou perto do aluno, eu falo mais baixo. Eu uso a frequência. Eu faço o volume. Eu mudo o meu volume. E aí eu falando, olhando para ele. Eu falei assim, o que você achou disso que eu acabei de falar? E lógico que naquele momento ele ficava desconcertado, porque ele percebeu que não estava prestando atenção. Então ele sabia que em outro determinado momento eu poderia convidá-lo a participar de novo. E aí você começa a resgatar as pessoas. Quer perder o seu público? Para de olhar para ele. Você perde rapidamente. Quer ganhar o seu público? Olha para as pessoas enquanto que você está falando, mesmo que você tenha que ler um texto. Eu ensino na minha aula de oratória como que você lê em público sem que as pessoas percebam o que você está lendo e mesmo assim fazendo conexão, interação com as pessoas. Porque toda vez que você olha para as pessoas, é natural que elas devolvam o olhar para você, que elas correspondam a esse chamado. E por isso que é tão importante. Essa é uma frase que eu uso até no treinamento. Olhar para as pessoas sempre, sempre. É aquele que está sentadinho na ponta, ao final lá, ao outro da outra ponta. Tem que estar falando e olhando para cada um do teu público que você vai estar... E hoje a gente ainda tem mais um detalhe, porque tem gente que vai dar uma palestra e ele olha para nada, né? Ele olha para Nárnia, assim, para além, né? Aí os alunos pensam, que ele está falando com quem? Ou então tem um que só mira numa pessoa. Ele olha aqui para o Marcelo e vai olhar para o Marcelo o tempo inteiro. Você fica até constrangido quando você está vendo uma palestra dessa e fala, ué, gente, o que está acontecendo? Eu vou resgatar o que a gente falou no início. Lembra que eu falei que a gente tem que olhar para a câmera, igual a gente olha para... No meu caso, lá na televisão, era para a namorada, mas pode ser para uma pessoa. A câmera é uma pessoa. Nós estamos falando para uma pessoa que está ali na câmera. E hoje nós temos esse detalhe que é importante, porque às vezes você está dando uma aula presencial e tem uma câmera te pegando para jogar ao vivo para pessoas que estão assistindo no YouTube. Sim. Então você tem que lembrar também de olhar para a câmera. Até esse detalhe. E muita gente, né, quando fala perfeitamente, mas quando coloca uma câmera, quando coloca luz, aí começa a dar nervosismo. Já você sabe por que isso acontece? Não. Você falou de Barack Obama. O que o Barack Obama faz muito bem e que é uma técnica? Treinar. Uma câmera não pode aparecer do nada, tá? Um bom palestrante, um bom professor, ele tem que saber tudo que vai estar no ambiente. Antes, né? Isso. Então ele tem que entrar, ele tem que ver. Tem câmera aqui, quais são os microfones, como é que eu tenho que falar. Ele tem que fazer perguntas para quem vai entrevistar. Como é que vai ser a entrevista? Eu olho para a câmera ou eu olho para você? Fique à vontade, use os dois. Então essas perguntas é de uma pessoa que veio preparada. Você não pode simplesmente, eu sou bom, eu sou bacana, vou lá passar meu conteúdo, mas eu não me preparo. Não, então você tem que realmente entender qual é o formato do lugar onde você vai estar, para você entender que aquilo ali já vai estar ali, você vai ter que saber dialogar com a câmera de forma natural, agir de forma natural. É a melhor forma de falar em público, de forma natural, sendo você. Para isso não pode ter surpresas. Ou se acontecer uma surpresa, você já está tão confiante, tão bem, que aquilo não te desestabiliza. E a gente pensa, né? As pessoas às vezes ficam, não, mas eu vou falar de improviso. Não, dá pra... Principalmente assim, quando a gente é professor, a gente se enche de uma, né? De uma certa, né? Não, eu sou professor, isso aqui mas não é, cara. Não, você tem que se preparar. Até o improviso, né, Marcelo, tem que ser preparado, né? Sim, o improviso é uma preparação. Eu digo que as pessoas que falam assim, eu vou lá e vai dar certo. Faça e aconteça. Isso é loucura. Isso é loucura. O improviso nada mais é do que alguém que está muito bem preparado e naquele momento acontece uma circunstância
que é interessante e que ele usa. Porque o que acontece? A comunicação, ela trabalha muito com as nossas emoções. O tempo todo nós temos uma sensibilidade muito grande. Então, você tem duas coisas que você tem que trabalhar o tempo todo para a técnica de comunicação. Você tem que estar bem emocionalmente. É a preparação técnica e a preparação emocional, ou psicológica, como eu vou chamar. Ou seja, eu vim para cá, eu trouxe o meu material, eu vim olhando no Uber. Por que eu vim de Uber? Minha esposa falou, vai de carro. Eu falei, não, eu quero ir de Uber. Que aí eu vou dando uma olhada, uma folheada, vou lembrando algumas coisas legais, alguma coisa bacana que eu quero falar. Eu não quero vir concentrado no trânsito. Eu quero vir concentrado naquilo que eu vou trazer de conteúdo. Também pensando, como é que eu vou chegar, como é que eu vou estacionar, essa coisa eu não quero ter essa preocupação. Essa preocupação zero praticamente. Zero, eu quero vir confortável, porque quanto mais confortável eu estiver, mais seguro eu estarei. Então, olha que interessante. Então, é muitos detalhezinhos que quando você está aqui na frente, te deixam mais confiante. Que é isso que todo mundo quer. Nossa, eu quero falar com confiança. Acha que é de um dia para a noite. Não. E são pequenas coisas. Até a roupa que eu vim, eu escolhi. Eu escolhi qual é a roupa que eu vou usar. Tem que ser uma roupa que me deixe confortável, que me deixe agradável. Então, se acontecer alguma coisa aqui de improviso, eu vou lidar de forma mais natural. E é engraçado, eu tô olhando a sua camisa. Até a camisa tem que ser aquela que você gosta. Aquela camisa que você fala, não, essa me deixa empoderada, essa me deixa mais bonito, essa é para você sentir confortável com aquele local e com a tua fala em si. E para aquelas pessoas que eu conheço algumas pessoas que no momento tem uma fala ritmada normalmente, mas quando pede para falar alguma coisa começa a gaguejar, ficar nervoso. É o treinamento mesmo, Marcelo, que vai diferenciar e que vai fazer a diferença nisso? É o treinamento. É a prática. Quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Outra coisa que é importante é quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você participa, melhor o seu vocabulário. Você melhora o seu vocabulário. E dessa forma você tem uma habilidade maior de falar de vários assuntos. Você não precisa ser um grande especialista em tudo, mas você pode ser um generalista. Que é mais fácil você ser generalista em tudo do que ser um especialista em tudo. Isso aí é impossível. Então você tem que estar antenado. Estou indo para uma roda de amigos, eles falam de futebol, deixa eu entender o que está rolando do futebol. E até trazer, Marcelo, a malícia, né? Peraí, eu vou em tal lugar, possivelmente vão pedir alguma opinião, eu vou falar alguma coisa. Então eu vou preparar, é o evento X, são o público que você falou é para essas pessoas, são para tantas pessoas. Pode ser que eu não fale, mas se for convidado a falar, eu vou estar preparado. É isso aí. Isso é sorte, tá? Sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece. Isso é o que o pessoal chama de sorte. Isso é que é a sorte. E olha que interessante, outra coisa. Preste atenção em qual é o canal sensorial preferencial daquela pessoa. O que é isso? Às vezes as pessoas têm um canal preferencial visual. Não, me mostra. Deixa eu ver. Me mostra, deixa eu ver. O deixa eu ver, o outro está te mostrando que ele quer pegar, que ele quer sentir. Então o canal sensorial preferencial dele é o quê? A visão. Então não adianta você só ficar na teoria. Você tem que usar até palavras. Olha bem isso que eu vou te dizer. Eu estou falando uma frase que eu não vou te mostrar nada. Mas eu estou usando uma palavra que tem a ver com o visual. Olha bem o que eu vou te dizer. Aí você pega a pessoa que adora ouvir, não tem aquele amigo ou aquele aluno que... Não, eu ficaria te ouvindo o dia todo. Ele nem gosta de participar de dinâmica. Ele é o cara mais ouvinte. Então você tem que contar boas histórias, você tem que chegar perto, você tem que falar bastante, você tem que botar números. Não tem aquele cara do direito que fala o código penal, que não tem que você fala, caraca, que maneiro. Então o visual ele adora isso, o auditivo. Ele adora isso. O visual gosta de ver. Me mostra aí. Quando o cara fala nome de leito, eu falo, pô, esse cara estudou. Isso. Eu penso nisso. Me dá o sentimento de que, poxa, ele está preparado para estar aqui. Ele pode ter decorado 3 e fica pronto. O resto da vida. E agora, Marcelo, isso é uma dúvida minha mesmo. Eu já vi várias pessoas falando e aí ela pega 3 pessoas ou 4, decora o nome daquelas 4 aí no final da fala, então Marcelo, é isso, isso e isso. Então Maria, de acordo com tarará, e aí um desses nomes escolhidos foi eu, no caso. Cara, eu fiquei tão vibrado na palestra desse cara que eu nem pelo conteúdo em si, o conteúdo era bom, mas era o medo dele falar o meu nome e eu não estava prestando atenção naquele momento. Isso é uma técnica também? É uma técnica. É uma técnica para você prender a atenção do público. Se você pega pontos estratégicos, né?
dentro da plateia. Aqui, aqui, aqui e aqui, você cobriu a plateia toda, com 4 pessoas. Aí o que acontece? Todo mundo fica prestando atenção e com medo de não olhar para ele. É mais pelo medo. Isso, é mais pelo medo. Aí você prende atenção. Então você pode usar como âncora. E funciona bem? Claro, muito. Até porque, geralmente, essas pessoas que você escolheu, elas são as pessoas que mais estão te dando retorno. O que é o retorno? O retorno é você estar aqui falando e a pessoa está... Nossa, isso que ele falou, a pessoa está gesticulando, a pessoa está movimentando. Dá um sorrisão isso. E fala, caramba. Olha que legal, 93% da nossa comunicação ela é não verbal. O que isso significa? 55% da sua comunicação são expressões faciais. O seu rosto fala, o seu olhar fala. O corpo fala. O corpo fala, que é até o título de um livro. livro. Então olha que bacana. E 38% é o quê? É tom de voz. Quando você passa uma voz firme, uma voz que conhece, que entende, você passa mais propriedade. É engraçado como o tom de voz ele é importantíssimo, porque você vê, uma pessoa está falando, você sabe que ela sabe, mas quando ela começa a gaguejar e faltar as palavras, você já não dá tanta credibilidade. Já perdeu, é isso aí. Às vezes o cara sabe muito, ele tem muito a acrescentar. Voltamos àquele professor que sabe muito conteúdo, mas não sabe transmitir. Isso. É isso, né? Você não sabe transmitir aquele recado, né? E aí você vai perdendo. A gente vê salas de aulas que as pessoas querem assistir o outro professor. Porque aquele não é tão interessante. A gente vê igrejas onde o padre acaba fazendo de uma forma que as outras pessoas não gostam. Vê pastores... Você falando negócio da igreja. Em tudo. Políticos, tudo. Eu teve muito tempo atrás que eu fui em uma missa. Gente, o padre, ele falava... Porque tem aquele rito lá, né? Para seguir aquele folhetinho que você vai seguindo, né? Gente, eu pensava em alguns momentos que eu estava numa partida de futebol e aqueles locutores da AM falando... Gol! E ele ia aqui dali. Gente, ninguém prestava atenção. E ele já era um padre bem idoso e tudo. Eu acho que também até por causa da idade também. Mas a gente, um olhava para o outro, assim, o pessoal tudo olhando. Falei, gente, como é que a gente pode estar perdido nesse momento, né? E é mais ou menos isso, né? O líder religioso, ele tem que estar exercendo isso. Qualquer líder, tá? Que exerça o papel de comunicação. Eu já tive vários gestores que você ficava apaixonado quando ele falava. E já fui assistir outras pessoas que você falava, meu Deus, como esse cara é o CEO da empresa pela forma como ele conduz a oratória. Isso é interessantíssimo. Nós somos uma marca, José. Nós somos uma marca. Então, a forma como você interage, fala, você cria conexão com a marca da empresa. E você é uma marca. Você é uma marca. E como é que você está construindo a sua marca? Que tipo de posicionamento você está dando para a sua marca? É isso mesmo. E é engraçado, né? Que é o que você falou, o treinamento, né? A gente que fala o tempo inteiro, nossa, quantas pegadinhas e quantas ciladas a gente cai numa comunicação, né? Que às vezes você queria falar, queria que fosse entendido de um jeito e de repente entenderam de um outro, ou até mesmo erros gramaticais que você comete, igual, por exemplo, aqui, o tempo inteiro, toda terça eu estou aqui, vira e mexe, eu olho e falo, nossa, eu falei isso. E quantas ciladas a gente cai, né? E assim, é o feito, né? Porque se fosse o perfeito, eu não estaria nem aqui diante desse microfone falando com você. E a minha preocupação de hoje, agora eu entendi por que eu fiquei ansioso. Eu falei, gente, o Marcelo, ele é o cara da comunicação. Meu Deus do céu, como é que eu vou falar com o Marcelo? Eu já fiquei olhando e falei, não, mas eu vou falar do meu jeito. E assim vai acontecer. É o melhor jeito, é o ser natural. É o melhor jeito, é ser natural para você agir da forma que deixa o outro confortável perante a você. Sim, com certeza. Marcelão, perdão, meu querido, estava te interrompendo. É isso, aqui. Preparação. Em tudo. Presta atenção numa coisa que às vezes as pessoas não entendem. Por que você acha que um esportista treina tanto? Para chegar à excelência. Para aumentar a performance. E como é que eu posso aumentar a performance do meu time se eu dou um treinamento uma vez por ano? Como é que eu posso aumentar a minha performance na comunicação se eu não me proponho a falar mais? Se eu não me proponho a estudar mais? Tudo é uma questão de muita preparação, de muito treino. As coisas não caem do céu. É você que busca as coisas no céu. Através da sua disciplina, determinação, daquilo que você quer conquistar. É igual você, o que você faz aqui, aquilo que as pessoas que você entrevista, cada pessoa que vem aqui.
Imagina a quantidade de informação, de conteúdo que você ganha. Imagina a quantidade de coisa que se torna expressiva para você. Toda de terça é um admiração. aprendizado diferente. E aquela questão, né? Você se torna um generalista. Isso. Eu converso desde psicólogos a expert em comunicação e uma pessoa que lida com pets. Pronto. E assim, um artista, um ator de TV, uma atriz, e você vê o tanto de coisa e tudo é conhecimento, né? É isso aí. E conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem para argumentar, para usar em vendas. Olha só, a comunicação ela está o tempo todo em tudo. Quando você está comunicando com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, o que você está tentando? Você está tentando convencer alguém, você está tentando vender alguma coisa, você está tentando ajudar alguém. O nosso dia todo ele é repleto de oportunidades. E muito cuidado com as palavras que você usa. Cada palavra gera um gatilho. E pode ser um gatilho negativo ou positivo. Uma palavra pode ter uma interpretação errada. Quer ver que história legal? Eu estava no Rio Grande do Sul, a gente estava acompanhando a Stock Car. A gente estava patrocinando, na época, o Diego Nunes. E na mesma equipe, nós tínhamos quem que era da equipe do Diego Nunes, era também o nosso querido Nelsinho Piquet. O Nelsinho Piquet e o Rubens Barrichello. Era da equipe que estava o nosso querido Diego Nunes. E o Ricardo Maurício. Então eram 4 pilotos. E nós patrocinávamos apenas o Diego. Só que o Rubens, ele é muito atencioso, muito carinhoso. Fui falar com todo mundo e chegar. Eu tenho foto do Rubens, a gente com a marca do Cicobi e ele lá junto. Ele saindo junto com a marca. Por quê? Pelo carisma do Diego Nunes. Então, a comunicação, ela tá tão entranhada em todos os aspectos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que ela vai te gerar N oportunidades de você explorar, às vezes. Eu estava falando das palavras, né? De como que a palavra é importante. Estava lá no Rio Grande do Sul, eu fui almoçar num restaurante, fui pagar minha conta, a menina vira para mim e fala, eu perguntei, quanto é que deu? Ela vira e fala bem assim, 30 com 10. Aí eu falei, 30 com 10 então é 40. 30 com 10 é... Ela, não, 30 com 10. Ela continuou explicando do jeito dela e eu sem entender. Porque nós aqui temos o hábito de R$30 e 10 centavos. Então, olha como é que a comunicação ela pode aproximar ou não as pessoas. Então, você tem que entender, você veio de onde? É da Bahia? Você veio de São Paulo? Você veio do Rio? Você veio de onde? Então, eu tenho que entender qual é o linguajar que eu vou ter para eu poder me expressar melhor com você e fazer você entender. E você falou uma coisa que é interessante. Nem sempre a comunicação é o que eu estou falando, e sim o que você está entendendo. E é por isso que é importante eu verificar se você entendeu corretamente o que eu estou falando. Porque às vezes na minha cabeça eu vou pensar em trilhões de coisas. Eu vivenciei agora, na próxima semana passada. Eu vou dar uma palestra em São Paulo, a pessoa já tinha comprado minha passagem aérea, tudo, e ela me perguntou, onde que você quer pousar? Eu falei, mas eu já falei qual é a companhia aérea, eu já falei tudo. Não, onde você deseja pousar? Ela estava querendo onde eu queria dormir. Gente, eu pensando que era 2 aeroportos, né? Porque você fala, não, Guarulhos é mais distante. Sim, e realmente eu vou chegar em São Paulo e depois vou para Minas. E talvez seja uma expressão que é mais utilizada. E realmente, o pouso, no interior, né? É o pouso. Onde é que pouso. você deseja pousar? Quer descansar, dormir. Então, cuidado com as palavras. Nem todas as palavras são entendíveis de qualquer pessoa. Marcelo, e você falando aqui, né, sobre a questão de comunicação, para liderança e tudo, eu até anotei aqui, a comunicação entre casais, né? Quantos casais se separam pela falta de comunicação, né? Quantos problemas a gente não tem dentro de casa por falta e falhas. Falhas na comunicação, o jeito de dialogar, o jeito de olhar, o jeito de se expressar. Às vezes a esposa faz algum comentário, aí você já vem com arrogância, com agressividade. Aí ela não estava querendo dizer isso. E você simplesmente... Por quê? Porque foi um gatilho. Você despejou, né? Isso, você despejou. Por isso que o equilíbrio emocional é muito importante. Lembra que eu falei da preparação técnica e da preparação psicológica? Se você está bem preparado psicologicamente, você vai perguntar, eu não entendi o que você quis dizer. Você pode me repetir? Isso daí facilita e evita o quê? Conflitos. William Ury, maior livro dele, de negociação. Um dos caras que ensina negociação no mundo, que vai desde terrorismo,
negociar com pessoas que estão querendo executar alguma coisa, de sequestro e tudo mais, ou a negociação do dia a dia, que é negociar com o filho que quer alguma coisa que você não quer dar, com a esposa que deseja fazer alguma coisa. Então, é o tempo todo palavras, o sentido, o que para você é importante, o que para mim não é, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido para você. Não, mas e aí a gente pensa, né? Quantos casais se separam por esse conversar, esse melhor se comunicar, Sim. né? E aparecem essas falhas aí e tudo. Eu fiquei na hora pensando nisso, né? Quando você treina um treinamento, esse treinamento serve para esposa, serve para o marido, serve para todo mundo, né? Aí agora você vai entender uma coisa que eu sou apaixonado, que eu falei logo no início. Eu entro muito com a percepção. Qual é a percepção que você está tendo? Porque a minha percepção é diferente da sua. Isso chama-se julgamento. E é normal. Nós fazemos isso no nosso cotidiano. A gente olha para um carro, a gente olha para uma pessoa, a gente julga pelo que ela tem, pelo que ela aparenta ter. E aí a sua comunicação pode mudar pela forma como você julga o outro. Você pode ser melhor com alguém pela forma como você julga ela. Então por isso que eu treino as pessoas para tomar cuidado com o julgamento. Entendeu? Por essa percepção que pode estar sendo negativa. Lembra de uma expressão que a gente sempre fala? Que às vezes entra um colega novo para trabalhar com a gente, aí tem alguém que não gosta dele. Aí a pessoa fala o quê? Não gostei. Fica a cara. Meu santo não bateu. Aí você fala, como assim seu santo não bateu? Não, eu tive uma experiência com ele que foi desagradável. Aí você é impactado pelo outro. Eu te impacto, você me impacta. E se a gente for muito brother, eu vou te impactar mais ainda. Você vai seguir aquilo que eu estou falando. Aí você deixa de dar atenção ao outro porque o seu amigo não gostou. Na hora que você olha, você já tem o pré-conceito, né? Na literalidade da palavra. Isso mesmo. Você já faz o pré-conceito porque o Marcelo me disse, eu sou muito brother do Marcelo, e eu não consigo. E é tão difícil reverter isso, né? Sim. Porque o peso que o outro falou, que a comunicação com o outro, né? Ela é eficaz pra caramba e eu confio. Isso. E se eu confio, eu não vou dar trela pro outro, até pode ser que o outro seja um cara de gente boa, mas é isso daí, é a confiança, né? É isso aí. É totalmente vinculada na comunicação a confiança. E, para falar em confiança, vamos falar do livro que está ali do lado, que eu já queria falar, quase que eu ia me esquecendo aqui. Mostra pra gente aí, Marcelo, esse livro aí maravilhoso que você fez em parceria com a galera bacana também. Pois é, eu sou um dos coautores, né, do livro Ser Mais em Comunicação, como você mesmo bem falou, da Cristiane Pelágio, que foi do Jornal da Globo e que hoje faz um trabalho maravilhoso aí nas redes sociais. E aqui eu coloquei um pouquinho, é um pouquinho mesmo, porque como eu sou coautor, eu não pude colocar tudo porque tem limitação de caracteres, né, para gente que vai que ser coautor. Mas eu coloquei um pouquinho daquilo que eu acho que é a essência de realmente como você pode falar melhor. E lá para você ter ideia aqui, que eu poderia talvez surpreender muitas pessoas, está escrito aqui relacionamento. Como é que o relacionamento te ajuda a ser melhor? Gente, que legal. Olha que bacana, porque tem a ver com as nossas conexões, com as nossas interações, com os nossos engajamentos. É o quanto que um relacionamento, que o cuidado com o relacionamento melhora a sua comunicação, melhora a sua interpretação, os seus pré-conceitos, os seus pré-julgamentos. Ou seja, relacionamento é uma das primeiras coisas que está aqui no livro. Esse livro você acha pela Amazon, tá? E lógico, a gente usa ele como base, mas o treinamento ele hoje é totalmente voltado para várias outras pesquisas, outros conhecimentos da prática do dia a dia. Tá? E isso aqui é um presente que eu trouxe para você, meu querido, viu? obrigado. Carinhosamente. Nossa, fico muito agradecido. Já fiz até a E dedicatória. até a dedicatória, galera, aqui, ó, né? Pouca coisa não, aqui é muita coisa. Ó. Que ótimo, obrigado. Nossa, Marcelo. Eu que muito agradeço. Feliz. E aí tem o da empresa, né? Inspirando Talentos. Isso, é um livretinho, na verdade, é só um caderninho para anotações, que todo mundo que faz o treinamento com a gente, ele ganha esse. Já ganha esse caderninho. E a canetinha, né? E a também. canetinha, né? Para poder. Sabe por quê? Eu sempre exploro isso, eu falo isso com as minhas filhas todos os dias pela manhã. Olha que legal, José. Eu tenho um mantra com as minhas filhas, porque não adianta você falar e não fazer. Você tem que cumprir aquilo que você coloca na teoria. Tá? E eu sou um professor desse jeito. Para você ter ideia, eu levando minhas filhas para a escola, todos os dias, 7 horas da manhã, eu falo com elas. Meninas, esse é o gatilho, tá? Aí a mais velha que está escutando música, desliga a música na hora. É incrível. Eu não pedi para ela desligar. E às vezes ela nem ouviu, é só a sua expressão Sim. que deve mudar. Ela olha o formato do olhar, a gesticulação, né? Sim, é isso daí. Ela para na hora, aí eu falo, meninas, preste atenção na aula. Anotem tudo aquilo que vocês querem lembrar,
Porque quanto mais você... O cérebro ele trabalha muito mais quando você usa os 5 canais sensoriais. E outra coisa, não é digitar no celular, não. É anotar. É anotar. O fato de você escrever, rascunhar, escrever de novo. Os meus livros, quando eu vou estudar, eu rascunho tudo, eu escrevo pra caramba. Então anotem tudo que vocês querem lembrar. O terceiro, dúvidas. Pergunta pro professor. Não venha para casa com dúvida. Ficou com dúvida, espera na saída da sala e pergunta para ele, para você tirar a dúvida com quem te ensinou. Isso é fundamental. E o quarto item, eu falo, na hora do intervalo, brinca, se relaciona com todo mundo na escola. Se você perguntar para minha filha de 6 anos, de 9 anos e a outra de 12, de 13, elas vão falar a mesma coisa. É isso que eu falo. Eu só não falo para o pequeno de 6 anos ainda, né, porque eu não estou levando muito ele para a escola, porque no horário do meio-dia é minha esposa que leva. Não, e outra coisa, é a questão de você empoderar o professor também, né? Claro. Porque a gente vê muito na prática que as famílias têm, não todas, com certeza não, mas que tem o professor como um algoz, que é o cara que, olha, eu vou contra o seu filho. Na verdade, a gente está a favor do seu filho. E no momento que você empodera o professor, você traz a responsabilidade e você dá a responsabilidade para que, olha... quem manda na aula é o professor, o expert da tua aula, é o cara, a tua referência, e o cara que você tem que tirar a dúvida é o teu professor. Gente, você devolve para ele a autoridade que a gente vê que está sendo perdida durante os tempos, né? José, você tocou num assunto aqui que eu queria agradecer muito. Porque se eu estou aqui hoje, é por causa de cada professor que eu tive na minha vida. Cada um. Do melhor ao que talvez não foi tão bom. Porque eu pude aprender como ser melhor, pude aprender o que não fazer. Mas para cada professor, assim, meu beijo, meu abraço aquecido para cada um de vocês, porque são essas pessoas que trazem para nós aquilo que às vezes a gente não tem. Esse conhecimento, essa habilidade de transmitir, de fazer você enxergar possibilidades. Possibilidades. O professor, ele para mim, assim, é a pessoa mais importante da minha vida. Foi quem me deu essa possibilidade de eu estar aqui. Então, obrigado assim de coração mesmo para cada professor. E são muitos, tá? Que fazem a diferença, que fizeram a diferença na minha vida, independente do seu tamanho, do seu jeito. Como eu falei, qualquer um pôde me ensinar muita coisa. Exatamente. E tomara que essa consciência se espalhe, porque a gente precisa disso até para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, né? Sim. Fazendo o nosso trabalho, que é ensinar, que é conduzir, que é formar um cidadão. Acho que isso que é o grande goal que a gente vai ter na vida. Um país, ele ganha muito, muito. A gente percebe isso estatisticamente quando você vê para grandes países que se desenvolveram muito de forma educacional e o quanto que esse país hoje é uma potência ou o quanto que ele cuida melhor. Apostaram na educação. Então, para mim, é a maior aposta que a gente tem. Eu não diria nem a aposta, né? Porque a aposta parece que é uma coisa que você acha que vai dar certo ou não. Não é a aposta, é uma coisa que você tem certeza. Eu tenho certeza de que investir na educação é a melhor forma de você construir uma cultura para o nosso país muito mais digna, uma cultura de que as pessoas vão entender o seu poder, entender daquilo que podem cobrar, entender do seu potencial. Construir o cidadão, né? De forma ampla. E, Marcelo, falando em educação, e o seu livro mesmo, estou sabendo que ele já está aí no forno. Quando é que a gente pode esperar aí o livro do Marcelão aí? Olha, se Deus quiser, nesse segundo semestre agora, que a gente já vai... Está finalizando já, falta 30%. Esse livro que vai vir recheado aí de coisas muito bacanas, da cultura da excelência. Então, acredito aí que antes do final do ano. Antes do final do ano, né? O pessoal já está registrado, vai estar gravado no YouTube. Se não sair antes do final do ano, já pode mandar um direct. Mas, Marcelo, cadê o livro? Porque esse livro, assim, já tem uma galera aí que... uma galera que é sua fã tem gente aí, cobrando. que já tem gente cobrando. Eu vou também te cobrar, porque eu tô querendo que esse livro saia logo, para a gente absorver um pouco desse conhecimento aí em formato de livro. Que legal. Será um prazer para mim e realmente é muito bacana. Eu leio muito, sou apaixonado pela leitura, tento fazer com que os meus filhos também e incentivo, né? E sempre que eu dou minhas aulas eu falo de outros livros, de outros professores, tá? Bom demais. E eu queria saber o seguinte, nesse seu livro, vai ter os perrengues lá como mestre de cerimônia também, ou vai ser só a parte de comunicação? Porque tem um perrengue lá que você passou com o presidente, falou o nome da pessoa. Como é que foi isso? Conta aí pra gente. É bacana, porque por mais que a gente treine, por mais que a gente se prepare, pode acontecer situações que te tirem você
do desconforto, prumo, né? do prumo, né? E é verdade mesmo. Foi quando a gente foi... não sei se a palavra certa é inaugurar, mas foi quando descobriu-se uma bacia de petróleo no interior do estado do Espírito Santo, na cidade de São Mateus. Lançamento, né? Foi isso. Eu não lembro agora o nome da bacia certinho, que você me pegou de surpresa isso. Não, mas eu adoro fazer isso. Eu já anotei aqui, eu falei, agora eu vou pegar. Mas é uma bacia de petróleo que ficava numa fazenda. Eu achei essa história sensacional. Era numa fazenda. E aí nós recebemos uma quantidade muito grande de pessoas, quase 2.000 pessoas. O presidente veio, uma comitiva gigantesca. Veio o pessoal até da comunicação do presidente, eles acompanham. Pra você ter ideia, o púlpito foi, né? Que na época eu morava lá, né? No Espírito Santo. Uhum. O púlpito aqui de Brasília foi. Quando é assim, o púlpito vai? O púlpito vai, o púlpito da presidência. É bacana demais. A pessoa que cuida, acho que é Radiobras. Sim. O pessoal que cuida da comunicação. É BT, né? É BT. Vai todo mundo. Todo mundo. Todo mundo para cuidar, para transmitir. Porque onde o presidente vai, a fala vira nacional. Então você tem que ter toda uma cobertura, todo um cuidado técnico, né? Um cuidado técnico, preparativo ali para o presidente BT, não, falar. Perdão, é BC, né? É BC. É BC. E olha que bacana. E aí eu estava ali falando no púlpito. Nesse momento, senhoras e senhores, nós recebemos... o presidente da República, passei a fala para ele fez toda a sua comunicação e ele voltou a se sentar e aí ele me olha e fala, Marcelo, eu estou recebendo das mãos aqui da comitiva da China, né, de Pequim, isso? Isso. Da China, Eu vou falar o nome certo. Ele falou direto com você. Ele falou direto comigo. E aquilo ali... Aí você já meu Deus. Já me deu aquela... Porque não estava na programação, né? Apesar de eu ter o acesso. Mas isso aí... é bacana. Mas uma coisa é ter o acesso. E outra coisa, eu quero olhar para você. Ainda falar o seu nome. Ainda falar o Marcelo. Aí você olha para trás. Oi? Não, eu sou o Marcelo. Quem é o Marcelo, né? Exatamente. Aí eu falei, meu Deus, você está falando comigo? É comigo? É comigo? É com você mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu. E ele falando, a comitiva está entregando aqui para mim o mascote... Estou falando a palavra certa, mas olha o que aconteceu. O mascote das Olimpíadas de Pequim. Aí eu falei... E a galera toda sabe, o mascote é aquele bonequinho, um símbolo que é fofinho, bonitinho, que todas as Olimpíadas têm. Exatamente. Só que ele estava falando comigo, sem o microfone, tá? O microfone fica lá e eu fui lá escutar. Só que fui longe. E eu naquele nervosismo, naquela tensão, o presidente falando direto comigo, aí eu viro... senhoras e senhores, nesse momento, o presidente da República recebe das mãos da comitiva das Olimpíadas de Pequim o mascate. E aí eu vi eram 2.000 pessoas rindo, porque eu usei a pronúncia correta, eu falei corretamente em alto e bom tom. E usando todo o tom de voz, né? O mascate. Como se tivesse lindo e maravilhoso. E certo. Articulando. Isso, articulando, o mascate. Aí o pessoal riam pra caramba e eu não entendi. Aí ele olha pra mim, não, é o mascote. E eu continuei sem entender, até que chegou um assessor perto de mim e falou, Marcelo, é o mascote das Olimpíadas. Meu Deus do céu, agora que eu entendi. Aí eu pedi perdão em público. Pessoal, me desculpem, corrigindo, o presidente da República recebe da comitiva o mascote. E aí a galera... Mas sorriram? A galera aplaudiu, levou na boa, né? porque eu fui natural. É a melhor forma, até num erro, você ser natural. Porque quando você começa a corrigir de forma muito mecânica, aí fica pior. Aquela forma, né, computadorizada, aquela coisa, né, assim. Sim. E aí você foi ser humano naquele momento, falando com o outro ali que eu posso errar, posso fazer o que for e que mesmo. É tudo normal, né? E outra coisa, só para terminar aqui, eu queria falar também de outra coisa que o pessoal nem vai imaginar, do Marcelo Vieira, locutor de rodeio. Gente, vocês olham um cara desse aqui, ó, totalmente elegante, totalmente bem vestido, com a voz impostada, nem trouxe um chapéu de cowboy. Agora esse cara aqui vai contar da questão da locução de rodeio. Como é que é essa história aí? Mas antes de você falar, Marcelo, só falar do resto da galera lá que ajuda a gente aí e que apoia, né, dos nossos... Enquanto você toma uma aguinha aí, nós vamos falar sobre a questão da locução de rodeio. O que é isso? Mas antes disso, vamos falar aqui do pessoal que apoia. Faltaram mais 4 aí, né, Rafinha? Quem é que faltou? Barbearia PC. Ô Marcelo, lá em Santa Maria e região, quando você quer dar um trato, cabelo, barba, bigode, assim, ser tratado bem, seja você fala, nossa, eu era um Neandertal antes de entrar na Perseus Barbearia, agora eu já sou um ser humano, é lá
na Perseus Barbearia em Santa Maria e região. Olha bem, você quer ser bem tratado, quer fazer barba, cabelo, bigode e outros serviços além, aquele cabelo de orelha, lá ele também tira, tá bom? Sobrancelha, tal, né, tirar aqueles pelinhos daqui, lá também acontece. É só você ir lá com o Perseu e toda a equipe especializada que você vai dar um trato visual. E claro, hoje em dia o visual ele faz parte da comunicação. Sim. Também, né, Marcelo? Muito. Então você também não pode parecer o homem das cavernas. Para que você não pareça esse homem das cavernas, vai lá no Perseus e equipe que eles vão dar o trato, tá bom? Quer mais informações? Segue o Instagram deles, que lá tem todas as informações e também tem um desconto pro botequeiro. Chegou lá, falou que viu no boteco, tem um desconto lá garantido. Próximo aí, Rafinha. Odonto Fênix, todos esses serviços lá em Santa Maria, equipe especializadíssima. Quer dar um trato aí nos dentes, daquele jeito, sorriso perfeito, Odonto Fênix. Próximo aí. Enquanto a Rafinha passa, eu vou tomar... Ah, não deu tempo de tomar água. Dedicar veículos. Quer trocar, quer vender, quer uma assessoria, se é um bom momento de comprar teu veículo, ou até mesmo buscar um financiamento, vai lá com a equipe do Ademir, lá na 45 do setor central do Gama, que você tem aí a Dedicar Veículos, que vai te atender do jeito que você merece. Próximo aí, com o que já falamos no início aí. Qual a outra, Rafinha? Acabou? Ou ainda tem mais, a galera? Acho que já foi. Ah, não pode. No momento da fome, você tem lá no Esquina Brasil, restaurante, churrascaria e pizzaria em 2 lugares. Em Santa Maria Shopping e no Gama Shopping. Ambos na praça de alimentação. Então, ó, quer provar aquela comida caseira, daquele jeito que você gosta, vai lá no Esquina Brasil. Próximo aí, Rafinha, tem mais um? Ah, não. Acabou, né? Boteco é o último? Ah, o Boteco é o Boteco, é o sucesso. E mais sucesso trazendo pessoas e convidados igual garbo, elegância, simpatia e vozeirão de Marcelo Vieira. Marcelo, o Marcelo vai falar aqui agora. Ele foi locutor de rodeio e vai falar sem demora. Alô, meu povo. Não sou adepto à arte de montar, mas no rodeio aprendi a narrar. Segura, peão! Muito bom. Marcelo, como é que foi essa história assim de virar locutor de rodeio também? Tudo na minha vida, ela tem uma, digamos, nada é por acaso, tá? Tudo tem um porquê, um início, um meio, o fim ainda não. Mas ainda estou no meio. Mas lembra que a gente falou da minha mãe e que minha mãe sempre foi uma grande incentivadora? Então ela sempre falava, meu filho, aproveite as oportunidades. Eu sempre levei isso muito a sério. Sempre levei muito a sério. E aí quando eu estava apresentando aquele programa, Country, que eu acho que eu não comentei que o programa era Country. Ou falei? Você falou. Falei? Falou. Mas acho que você falou para mim nos bastidores. Você não falou aqui. Pois é, eu apresentava um programa Country. Aí essa questão da voz, todas essas coisas que acabavam abrindo uma oportunidade. E eu sempre pensei o quê? Não perca a oportunidade. Um amigo meu me chamou para narrar provas de laços, que era laço em dupla, team rope e bulldog, que são uma modalidade de laço. E aí eu sempre gostei, eu sou do interior, eu sempre adorei muito sertanejo, gosto de tudo, mas o sertanejo tem uma ligação mais forte. Então eu gostava de andar de chapéu, de usar bota. Ah, você realmente usava? Sempre usava assim. Meu aniversário é agora, dia 21 de junho. Então é festa junina, para mim é a festa que eu mais gosto. Eu fui criado em fazenda, então era normal ir para fazenda, era normal brincar muito em fazenda, andar a cavalo. Coisa que uma vida interiorana proporciona, isso, né? E que às vezes as pessoas na capital não têm essa possibilidade. Essa oportunidade. Então eu já tinha essa vivência, só que eu nunca tinha participado assim. E aí foi quando um amigo, que ele tinha uma empresa que prestava serviço para vários tipos de empresas de rodeio. E aí ele me convidou, Marcelo, você não quer fazer a narração lá no rodeio, esses de bulldog? Aí eu fazia, tinha tanto que tem uma palavrinha chamada SAP, que é sem aproveitamento SAT, sem aproveitamento técnico, SAT, que é quando o peseiro e o cabeceiro saem lá no rodeio. Essas eram as provas que eu narrava, né? Então lá vai o peseiro, prepara o cabeceiro. E aí eles saem correndo. É quase um futebol, tá? Não vou nem, acho que eu nem lembro falar tudo aqui, não. É aquele leilão, né? Como é que é o nome daquele TV do Gado, não? Como é que é o nome daquele canal de televisão que isso é? Leilões? Eu esqueci agora. Que é TV do Gado, que fica... quase isso. Nossa, se prepara no brete, peseiro e cabeceiro. Se prepara no brete, peseiro e cabeceiro. Então eu falava rapidinho. Se prepara no brete, peseiro e cabeceiro. E aí eles soltam um boi. Um bezerro, né? Solta um bezerro ali, aí eles têm que laçar. Um laça o pé, outro laça a cabeça
do boi. E aí eu fiz isso durante muito tempo com essa empresa, né? E eu já era analista, já trabalhava na Vale, já trabalhava na Celó e apresentava o programa, mas eu sempre aproveitava. Era final de semana. Então o que você ia fazer no final de semana? Ficar dormindo em casa? Era praia, eu morava em praia, mas não, vamos aproveitar, vamos trabalhar. Na verdade eu queria ganhar dinheiro, né? Grana a mais. Era uma grana a mais. E a gente cobrava para isso. E aí eu falava. Então, nessa oportunidade, eu narrei um dos rodeios mais famosos do Espírito Santo, que é o rodeio de Ibiraçu, que é o rodeio do trabalhador. E aí, nesse momento, tivemos a presença do Leonardo. Na época já tinha falecido o Leandro, aí o Leonardo estava lá. E eu me lembro o quanto que foi, para mim, honroso, eu passar a bola para ele no palco e ele passar a bola para mim. Olha, quem tá aí é o Marcelo. É o Marcelo que está na prova de laço aí. E aí eu passava para ele e ele voltava para mim. Ele já conhecia assim tudo, que legal. Não conhecia de conhecer, mas né? Sabia que a voz era do Marcelo. É porque ele é um cara preparado. Ele era um cara. E ele ia falar com alguém que estava lá fazendo uma prova. E era eu que estava com o microfone. Então eu saía nas caixas de som que ele ia tocar. Então ele falava, às vezes, o meu nome para chamar, vamos passar para cá agora. E eu passava a bola com ele. Gente, ele só, ou seja, se comunicava com a pessoa, perguntava quem é o cara para passar a bola para você. Para passar a bola. Então foi assim que começou essa apresentação de rodeio. Então realmente foi bacana. Ficava até 2 horas da manhã. Chovia, ficava lá molhado, ficava tudo. Mas foi uma experiência muito legal, porque em cada experiência dessa eu aproveitei para treinar. Lembra? Quanto mais você treina, melhor você fica. Mesmo com coisas que não fazia parte do meu cotidiano. Eu já era um cara analista de sistemas, então eu não vivia isso. Mas quando tinha oportunidade, eu assistia ao rodeio. Não, e se fosse outra pessoa, não quero não, vou descansar o sábado e domingo, eu já tenho minha atividade. E pelo contrário, você foi lá, pegou, que eu não quero aprender, eu quero experimentar, dei a oportunidade, eu vou agarrar. Quando você falou de preparado, eu lembrei daquela história que você contou, se você puder repetir agora, do assessor do governador que não foi antes, que não pôde chegar no evento, no local. Engraçado, né? Quanto aprendizado como mestre de cerimônia, né? E você ter a oportunidade de ver isso e falar, nossa. Conta a história pra gente. Muitos. E o que você está falando aí, todos os aprendizados que eu tive, eu usei na minha carreira. Eu não fui executivo nacional de comunicação e marketing, então por isso que muitas coisas, a minha experiência passada conseguiu traduzir em facilidades para algumas coisas. E colocar em prática, né, Marcelo? Porque tem muita gente que sabe muito, mas e o momento? Vai ser quando? Não, peraí que eu estou esperando, estou me preparando. E quando vai terminar essa preparação? Eu vou te mostrar, aí você pode me voltar no tema, mas eu vou te mostrar uma coisa interessante. Como eu lido com presidentes, né, das empresas a qual eu estou cuidando da comunicação, e olha só, aí vem Disney junto, que é a experiência de encantamento, aí vem comunicação, e vem toda essa minha trajetória de posicionamento, roupa, tudo isso faz parte da comunicação. Pra você ter ideia, eu estou acrescentando uma história que você não sabe, eu levava no meu bolso os broches da empresa. Os broches da empresa. Toda vez que eu saía para algum evento, eu levava no bolso a quantidade de broche para diretores que eu tinha. Eu sabia que eles iam esquecer o broche. Eu sabia. Era pouquíssimos que lembravam. Porque troca o blazer, né? O cara troca o terno, aí já tá preocupado com o evento. Sim, aí o horário. O horário. Aí eu tirava. Quando o meu presidente chegava e os outros diretores chegavam, eu já ia colocando o broche em cada um. Cara, eu olhava, como assim? Eu já ia colocando o broche em cada um. Porque estava no meu bolso, eu ia tirando e colocando. E você chegava antes para pegar esses broches? Chegava antes. Não, eu já levava o broche no meu blazer. Eu levava de casa, eu já sabia, era um evento, eu já me preparava antes. É um evento à noite que a gente vai receber como a melhor instituição financeira do estado. Eu já levava os brochezinhos para casa, saía da empresa, levava para casa, botava no meu blazer que eu ia, ou no meu terno que eu ia para o evento, porque eu sabia que se alguém esquecesse, eu era responsável pela marca. Não, eu tinha que cuidar. E colocar em prática o que você fala, que é o encantamento. É isso. Então eu tinha que cuidar para que a marca aparecesse. É um evento que ele vai receber uma homenagem, mas eu tinha que cuidar para que ele aparecesse. Então eu ia lá e ele falava, Marcelo, você trouxe? Trouxe. E não questionava se ele esqueceu nada. Ia colocando o broche em todos os diretores, que por algum motivo esqueceu, porque é natural. Esqueceu no outro terno, não lembrou, mas eu estava lá na entrada para entregar. Agora, voltando a essa outra experiência que foi muito bacana,
na época que eu estava fazendo mestre de cerimônias para vários eventos no estado, como eu falei, desde políticos a eventos médicos e de saúde e de produtos e tudo mais. E rodeio também. E rodeio também, porque a experiência nunca é demais, né? Nossa, vale a pena para virar história. sensacional. Eu me lembro de uma que foi incrível, incrível, incrível. Nós abrimos o evento, o governador na época do Estado do Espírito Santo, ele estava participando de um outro evento, o que é natural. Participa de vários eventos no mesmo dia e ele vai fazendo a sua agenda e não deixa de participar. Um bom representante do governo, ele tem esse cuidado, ele tem essa atenção. E aí o que acontece? Ele chegou atrasado no evento porque ele estava vindo de outro. Ele estava vindo de outro evento, então ele chegou atrasado. E aí, naquele momento, eu observei o seguinte: já tinham falado 3 pessoas que já estavam sentados lá na mesa de honra, já tinham falado 3 pessoas, só que a assessora dele estava lá, sentada na plateia. E ela anotou tudo o que as pessoas que lhe antecederam falaram. Aí, lógico, até naquele momento eu não sabia o que ela ia fazer, nem como ela ia usar, mas eu sabia que ela estava lá porque eu conhecia ela. Até porque quando você faz eventos com pessoas ilustres, governadores, presidentes, você tem que ter um bom rostômetro, tá? Você tem que mapear quem é esse, quem é esse, quem é aquele, porque eles chegam do nada. E lembrar o nome, né? E lembrar o nome. E aí, se você não sabe, você fica vendido. Então, você tem que fazer isso. A gente fazia isso, a gente colocava o nomezinho e o rosto das pessoas, todas as pessoas conhecidas do estado. Para preparar. A gente fazer isso, essa lista. Era uma lista que a gente treinava isso. E aí, quando ele chegou, como eu já estava também, eu não estava lá no palco, porque tinha alguém falando, eu pude observar uma coisa interessante. Eu estava na entrada do auditório, ele chegou e chamou a assessora. Ele nem precisou chamar, né? Ela já estava lá esperando. E aí ela começa a falar tudo aquilo que foi falado para ele. Fulano de tal falou isso, fulano de tal falou isso, aconteceu isso e isso. Então, quando ele chegou e eu fui anunciá-lo, nesse momento, recebemos o governador do estado do Espírito Santo, e ele chegou lá no auditório e subiu, ele falou como se ele estivesse lá. Porque ele usou toda a informação. Ela deu o caderninho para ele. Outra coisa, ele não correu para ir lá para frente. Ele esperou. Ele falou assim, você aguarda um momentinho. Ele estudou. Ele pegou o papel e ficou estudando. E ela falando e ele estudando. Ele vendo os nomes, ele perguntando, quem está aí? Quem, além de que já falou, está aí e vai falar. Então ele estudou, ele se preparou. Na hora que ele se sentiu seguro, aí ele falou, agora você pode me anunciar. Olha que legal. Aí ele falou, agora eu estou pronto. Aí eu subi, anunciei e ele foi falar no púlpito como se estivesse lá. E falou das menções das pessoas que falaram antes. Isso engrandece um governador. Falar de quem estava antes engrandece a pessoa. Engrandece aquela pessoa. Então foi fantástico. E aí isso é mais uma experiência de oratória. E vendeu a imagem dele, né? Vendeu totalmente. Porque quem viu o cara chegar atrasado, ainda falar, todo mundo que teve falas anteriores, isso. Você fala, meu Deus, esse cara estudou. Isso. Aí o público fala o quê? Esse cara é preparado. Entendeu a diferença? Sim. E falando em preparado, Marcelo, deixa umas dicas pra gente aí de cuidados com a voz, né? Dicas práticas do dia a dia. A gente que lida com a voz quase que sempre, que trabalha com a voz, quais são as dicas aí? Olha, eu vou falar para vocês o que eu uso, que é simples e é prático. Até porque no nosso corre-corre, né, é muito importante que seja prático. Então, o que eu faço? Antes de vir para cá mesmo, eu fiz água natural. Sempre tomo água natural. Não pode ser gelada. Antes de você falar, lógico, você está num calor, está na praia. É diferente. É diferente. Eu estou falando de uma preparação para uma apresentação. Por exemplo, uma aula, você vai tomar uma aula, um bate-papo, alguma coisa que você vai, digamos, dialogar mais, gastar mais saliva. Utilizar mais a voz. Isso. Né? Então, beba água natural. Beba bastante água natural. Durante a fala, vai molhando ali, para você também evitar ficar cuspindo. Porque às vezes a pessoa cospe, por quê? Porque ela está salivando muito. Aí fica aquela cuspição nos outros. Então bebe água. Começou a cuspir, é que está faltando água. Boa dica, hein? Tá? Começou a cuspir, bebe água. Outra coisa importante, uma maçã. Corta a maçãzinha e come a maçã. A maçã, ela tem um termo técnico, tá? Ela é uma adstringente natural. O que é isso? Ela é um detergente que limpa suas cordas vocais. Então, se tiver alguma gordurinha, alguma coisa que vai gerar aquele muco, que você fica salivando mais grosso, a maçã limpa. E o fato dela limpar faz você transmitir melhor a sua voz, pronunciar mais corretamente as palavras e conseguir falar cada letra.
evitando comer letra, né? Como a gente fala. Alimentação. Eu vou falar depois do almoço. Eu sou o palestrante do almoço ou o professor que vai falar o dia todo. Na alimentação tem que ser leve. Comer comida leve, nada gorduroso. É uma saladinha, é uma carne grelhada, é um arrozinho branco, sem muito frufru, sem muitas coisas. Não bebe refrigerante, o refrigerante dá gases. Você está falando em público, você vai ter a vontade de arrotar. O que é natural do organismo, proporcionado por um produto. Então não bebe refrigerante. Ah, Marcelo, eu estou com sede. Bebe água. Depois que acabar o seu evento, você bebe refrigerante, bebe o que você quiser, evita bebidas alcoólicas, tudo aquilo que foi te tirar do centro também de concentração não é legal. Então a alimentação é sempre equilibrada, reduzida em gordura, nada de leite, nenhum derivado de leite antes de falar, porque o leite tem uma gordura. E essa gordura pode atrapalhar você pronunciar corretamente as palavras. Show, bom demais. Marcelo, meu querido, eu ficaria mais 4 horas aqui conversando com você, mas eu sei o quanto que o seu tempo é corrido. Eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite, assim, prontamente. Quando eu falei, vamos, 2 datas aí, só vou confirmar aqui, mas já está tudo certo. Obrigado de coração, meu querido. Eu que agradeço, eu me sinto honrado mesmo pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Você não tem noção do quanto que isso me faz bem, o fato de você compartilhar um pouquinho das histórias, daquilo que eu vivenciei, de poder ajudar alguém que esteja começando a carreira, que esteja com dúvidas, de não sabe como é que faz, como é que deveria. E de falar também parabéns por esse programa, parabéns pelo seu podcast, porque quanto mais informação a gente tem, mais poder a gente tem. Lembra disso, pessoal? Quanto mais conhecimento, mais poder. Sabe como é que é fácil se destacar no nosso país? Porque tem muita gente que não lê. Então, se você lê um pouquinho mais, você já se destaca. Você tá à frente, um pouquinho, né? Você já está à frente. Então, ainda é fácil. Ainda é fácil. Mas no dia que a gente se tornar um pouco mais evoluído em educação, as coisas começam a ficar mais difíceis. Né? Aí você tem que estudar muito mais. Então, para mim, é uma honra, um prazer imenso. Estou à disposição sempre que quiser fazer um bate-papo sobre outros temas, outras temáticas. Nossa, você não fala isso não. Voltarei, com o maior prazer. Todo mês eu vou te convidar, então. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente finalizar. Foi bom para você? Para mim foi excelente. Não, porque você falou que foi a primeira vez. Se foi a primeira vez aqui no Boteco, então estamos batendo bolão. Valeu. Camarada, brigadaço, viu? Valeu demais a obrigado. conta. E você que estava aí, papo foi bom demais, não foi, galera? E muito obrigado, tá bom? Quem chegou agora, ó, dá para voltar aí, volta um pouquinho aí o nosso vídeo que teve vários temas, né, Marcelo? E foram sensacionais. Então, ó, dicas práticas para quem lida com a voz, para quem, claro, todos nós nos comunicamos, mas mais focada a galera que lida com a voz, que faz papel de liderança, ou professores, ou seja, todo mundo que se comunica. Então volta aí que teve um papo interessantíssimo. Dá a dica do meu Instagram aí para o pessoal me seguir, né? É verdade, ó, anotei aqui, ó, vamos falar dos outros e esquecemos. Quem quer essas dicas práticas aí, ó, vai lá no Insta do Marcelo, que é MVS Marcelo Vieira, não é isso, Marcelo? Isso mesmo, exato. Quer fazer o merchan aí? MVS Marcelo Vieira. Aí, a voz é muito melhor do que a minha. Vem uma gralha dessa. Aí vem o Marcelo MVS, Marcelo Herbert Richards. O importante é dar certo. Então, se é pela minha, se é pela sua. Não é? Pessoal, ó, vai lá no Instagram, segue o Marcelo, ele posta dicas aí diárias sobre comunicação e assim. É um conteúdo diferenciado. Para você não ficar só passando aquela coisa que não te contribui, que não te edifica em nada, vai lá, segue lá o Insta do Marcelo lá, que é sensacional, tá bom? Disney, tudo Disney, tá? Tudo Disney. Muita coisa da Disney eu falo lá, encantamento, experiência, tudo. Todos os meus temas que eu trabalho nos treinamentos eu falo um pouquinho lá. Pronto. Só hoje eu tenho que reclamar porque tu esqueceu do Mickey. Verdade. Poxa vida. É verdade. Querendo ver o Mickey, o Marcelo não trouxe o Mickey hoje. Hello! @MVS Marcelo Vieira, tá bom? Já vai lá agora e já segue lá na página dele do Instagram, no perfil, perdão, tá bom? Você que for até aí, já deixa seu like, quem não deixou o like ainda, vê aí, se inscreva no canal, já ajuda, dá aquela ajuda pra gente, aquele apoio que a gente sempre precisa. Um grande abraço, até a próxima terça e valeu!